Naruto saiu em uma jornada com Jiraiya para treinar e aperfeiçoar suas habilidades. Nesse tempo, Sasuke treinava com Orochimaru e Sakura treinava com Tsunade. 3 anos se passaram desde que todo esse treinamento começou, e então após muito resultado e esforço, Jiraiya e Naruto retornaram para Konoha. Logo após retornar, Naruto se encontra com Sakura, depois com Tsunade, que dá uma missão para verem os resultados do treinamento de Naruto e Sakura também. Enquanto Jiraiya, Shizune e Tsunade observavam, Kakashi faz o teste dos Gizos mais uma vez, onde dessa vez Naruto e Sakura conseguem pegar eles, apelando para spoilers do livro Jardim dos Amassos que Kakashi não queria saber. Enquanto o treinamento ocorre, outra coisa está acontecendo na Vila da Areia. Deidara e Sasori, membros de uma organização chamada Akatsuki, estão indo em direção ao País do Vento para sequestrar o Kazekage para extrair o Shukaku de dentro dele. Sasori espera na estrada da vila e prepara uma armadilha para os ninjas que fossem atrás deles. Enquanto isso, Deidara se encontrou com Kazekage Gaara e os dois travaram um combate ali. Mesmo com dificuldade, Gaara consegue explodir um dos braços de Deidara com a sua areia, mas isso não foi o bastante. Deidara implantou suas argilas explosivas em Gaara e o derrotou. Kankuro tentou ir atrás da Akatsuki, porém não deu certo. Ele foi derrotado em poucos minutos pelo Sasori, que se identificou como Sasori da Areia Vermelha, antigo ninja da Vila da Areia e criador das próprias marionetes que Kankuro utilizava em combate. Os ninjas da areia mandam imediatamente um recado pedindo ajuda da Aldeia da Folha, pois seu Kazekage havia sido sequestrado, e Tsunade resolve mandar a equipe Kakashi para a missão, mesmo sabendo que Akatsuki estava atrás de Naruto e da Kurama. A viagem do time 7 durou 3 dias e 3 noites, e ao chegarem se depararam com Kankuro, que estava perto de morrer por causa do veneno de Sasori. A vovó Tio, que estava ali, confundiu Kakashi com seu pai, o Presa Branca de Konoha, e o ataca. Naruto defende Kakashi, então a vovó Tio vê que não era ele mesmo. A vovó Tio fez isso devido a guardar rancor de Sakumo Hatake, o pai do Kakashi, afinal foi ele quem matou os pais do seu neto Sasori, o deixando sem ninguém. Eles passaram algum tempo na Vila da Areia e Sakura foi capaz de criar um antídoto para o veneno de Kankuro, coisa que nem a própria vovó Tio conseguiu fazer. Após Kankuro recobrar a consciência, ela revela para Kakashi que ele rasgou um pedaço da roupa de Sasori e que eles poderiam usar para rastrear o seu cheiro. Kakashi então invoca seus cães e coloca todos eles para encontrarem o esconderijo da Akatsuki. Nesse meio tempo, a vovó Tio pergunta para Kankuro se a pessoa contra quem ele lutou era mesmo seu neto, o Sasori da Areia Vermelha, e ele confirma que sim. A vovó Tio então decide ir junto com o time Kakashi para ver o seu neto mais uma vez, e após rastrearem a Akatsuki, eles partem de Sunagakure. Tsunade, nesse tempo, fica preocupada e decide mandar uma equipe de apoio para auxiliar o time 7. Esse era o time Gai, que foi rapidamente em direção à Vila da Areia. Enquanto isso, no esconderijo da Akatsuki, o líder começa os preparativos para a extração do Shukaku, e percebendo que estavam indo atrás deles, ele decide mandar Itachi e Kisame para lidar com as equipes de Konoha. Em uma floresta, Itachi aparece para o time 7 e Naruto cai em um genjutsu de Itachi, onde ele consegue ativar apenas apontando o dedo. Porém, Tio e Sakura libertam Naruto mexendo no seu chakra, e então Kakashi monta um plano para derrotar Itachi. Naruto faz um Odama Rasengan e ataca Itachi em cheio, o que revela a real identidade da pessoa, que na verdade não era o Itachi. Tio reconhece a pessoa como Capitão Yura da sua vila e diz que ele era um ninja fiel à vila há muitos anos. Deixando o corpo lá, o time segue em frente. Simultaneamente, Kisame acaba confrontando a equipe Gai em um local mais aberto e acabou dando bastante trabalho para a equipe. Com toda a equipe derrotada, Gai resolve abrir alguns portões para combater Kisame. E nisso ele abre 6 dos 8 portões internos. Gai usou a técnica Pavão da Manhã e surrou Kisame até derrotar ele. Porém, Kisame também era outra pessoa disfarçada e estavam apenas usando a técnica de translocação do líder da Akatsuki. Apesar das suas vitórias, as duas equipes perceberam que suas batalhas eram distrações para comprar tempo para Akatsuki extrair o Shukaku de Gaara. Isso acabaria matando Gaara caso completassem a extração. Os dois times se encontram na entrada do esconderijo, e então Kakashi retira um selo de proteção que estava na pedra da entrada para que Sakura pudesse quebrar com o seu soco.
A remoção do selo da pedra fez com que aparecessem clones idênticos à equipe do Guy. Eles tinham as mesmas habilidades e força, então a equipe Guy ficou de fora, cuidando dos clones enquanto a equipe Kakashi continuava na missão. Após entrarem, toda a Akatsuki já havia ido embora, e apenas Sasori e Deidara ficaram para capturar o Jinchuriki da Kurama. Gaara já estava morto. Após ver Gaara no chão, Naruto se enfureceu e já começou a liberar um poder da Kurama. Após isso, Deidara pega Gaara e sai voando no seu pombo gigante de argila. Naruto, sem pensar muito, corre atrás do Deidara. Kakashi vai junto, deixando Tio e Sakura para cuidar do outro membro que estava ali. Enquanto Kakashi e Naruto vão atrás de Deidara para recuperar Gaara, Tio percebe que era mesmo seu neto, e após algumas trocas de golpes e de Sakura quebrar sua marionete, Sasori salta para fora dela e revela o seu rosto. Tio percebe que Sasori não mudou muito em 20 anos, e ele conta que se transformou em uma marionete humana após muito tempo de combate, riscos, venenos, cansaço e dificuldades. Vovó Tio atinge Sasori por trás com as marionetes dos seus pais, e assim derrotam o inimigo. Antes de morrer, Sasori responde para Sakura que daqui 10 dias ele tinha um encontro marcado com um dos seus subordinados, que era a capanga de Orochimaru, e que ela deveria ir se quisesse saber algo importante, pois ele não ia poder ir. Já no confronto de Naruto e Kakashi versus Deidara, as coisas não acabariam muito bem se Kakashi não estivesse lá, pois com seu Sharingan novo, ele conseguiu arrancar um dos braços de Deidara com o Kamui, e quando Naruto estava enfurecido e prestes a liberar o poder da Nove Caudas, Kakashi utilizou um selo que suprimiu o poder da Biju. Após a equipe Guy superar os seus limites e vencerem os clones, eles vão até Kakashi e Deidara se vê sem escapatória. Com isso ele engole um pouco de argila e se transforma em uma bomba poderosa, porém Kakashi salva o dia mais uma vez. Quando a explosão aconteceu, todos se viram em um grande perigo, mas quando a poeira baixou, Kakashi disse que usou o Kamui para mandar o impacto da explosão para uma dimensão diferente e cai de exaustão. Naruto conseguiu resgatar Gaara, então todos os ninjas de Konoha voltam para a Vila da Areia. No meio do caminho, os ninjas decidiram parar um pouco em um local gramado próximo a Sunagakure, e Sakura foi checar para ver se o Gaara estava vivo. Infelizmente, não estava. Isso deixou Naruto triste e indignado, e então o tio decide utilizar um jutsu proibido para trazer Gaara de volta. Em troca da sua própria vida, a de Gaara voltou. Então eles retornaram para Sunagakure e deixaram Kazekage com os aldeões. Após retornar da missão de resgate do Kazekage, Sakura revela tudo que ouviu de Sasori para Tsunade. E mesmo com risco de ser uma armadilha, Tsunade decide mandar uma equipe ao local para verificar essa informação. Com Kakashi de cama por ter usado seu novo Sharingan, Tsunade decide chamar um membro da Anbu de Konoha para ser o líder temporário do time 7. Shizune fica preocupada em mandar Naruto de novo para fora da vila e conversa com os conselheiros da vila sobre isso. Após conversarem com Tsunade, Danzo aparece e diz que o membro oficial da Anbu Raiz irá junto com eles na missão da ponte Tenchi para preencher o lugar deixado por Sasuke. O Anbu escolhido para liderar a equipe ganhou o codinome de Yamato e tinha o poder de suprimir o chakra da Kurama, pois ele era um usuário do Mokuton, na verdade um dos experimentos de Orochimaru que deu certo. O terceiro membro da equipe era Sai, e de cara Naruto já não gostou muito dele, mas mesmo assim tiveram que aprender a conviverem juntos para realizar a missão. Yamato treinou algumas vezes como eles iriam agir quando chegassem ao local, e instruiu que os três ficassem escondidos prontos para entrar em ação assim que ele desse um sinal. Chegando na ponte, Yamato se disfarçou de Sasori Hiroko e descobriu que o subordinado de Sasori era Kabuto. Após uma conversa, Orochimaru aparece, e então é revelado o verdadeiro plano deles. Kabuto queria matar Sasori, pois já havia saído do seu controle há muito tempo. Após isso, Orochimaru percebe os três ninjas escondidos e fala para Yamato o chamar até lá. Yamato então dá o sinal, Naruto, Sakura e Sai pulam para a ponte. Ao conversar sobre Sasuke, Naruto novamente perde o controle da Kurama, mas dessa vez ele conseguiu se transformar e mostrar 4 caudas, o que fez a pele de Naruto sumir e o deixar coberto em apenas o manto vermelho de sangue da Kurama. Naruto modo Kyuubi e Orochimaru começam um breve combate, mas foi rápido e acabou após Orochimaru lançar Naruto de volta para o outro lado da ponte, o que fez Yamato entrar em cena. Yamato usou o Mokuton do primeiro Hokage para suprimir o chakra da raposa e assim trazendo Naruto de volta ao normal. Enquanto isso, Sai se apresenta para Orochimaru e diz que ele é um mensageiro de Danzo.
Sai Orochimaru e Kabuto, então partem para o esconderijo secreto de Orochimaru. Yamato havia feito um clone de madeira para observar a luta, e também usou para vigiar Sai. Então, quando os três vão embora, o clone de Yamato segue eles. Chegando no esconderijo de Orochimaru, Yamato, Naruto e Sakura se infiltram em busca de Sasuke, até que ouvem uma enorme explosão que aconteceu a alguns metros de onde eles estavam. Quando viram a luz do dia, viram que Sai estava lá olhando para cima. Sakura é quem chega a Sai primeiro, e ao ouvir uma voz ela fica nervosa. Quando Naruto e Yamato chegam, todos se deparam com Sasuke. Depois de trocarem algumas palavras, Sasuke vai rapidamente para a frente de Naruto e diz que irá matar ele. Porém, Sai não deixa, e Sasuke lança uma descarga elétrica em todos. Sasuke tem um pequeno confronto com Yamato, e ele até ganha vantagem contra o líder da equipe, porém não continua. Yamato, após remover a espada do seu peito, decide atacar Sasuke com seu poder real, e Sasuke concorda em fazer o mesmo. Porém, antes que qualquer um dos dois pudessem atacar, Orochimaru e Kabuto chegam. Kabuto diz que eles não deveriam matar a equipe 7, pois eles estavam se opondo eliminando o inimigo em comum dos dois lados, a Akatsuki. Sasuke, mesmo não concordando, decide seguir as ordens de Orochimaru e após isso, os três vão embora dali, deixando a equipe 7 no local. Naruto se acha fraco demais e fica triste por ter deixado Sasuke escapar novamente. Porém, seus companheiros o consolam, dizendo que eles iriam conseguir sim resgatar Sasuke da escuridão de Orochimaru. Assim eles decidem voltar para a vila, onde relatam para Tsunade o que aconteceu na missão. Com Akatsuki agindo, eles foram atrás de um dos Jinchurikis, o do Dois Caudas dessa vez. Seu nome é Yugito Mi. Yugito acaba sendo derrotada pela dupla zumbi da Akatsuki, e após isso Hidan começa um ritual religioso, na qual Kakuzu não gosta, e logo depois Zetsu aparece ordenando a dupla para avançar rumo a Konohagakure. Hidan e Kakuzu acabam parando em um templo e matam o líder monge do templo. Seu nome era Chiriko, ex-guarda-costas do Daimyo do Fogo. Um dos monges consegue escapar com vida e informa a quinta Hokage sobre o que aconteceu. Rapidamente, Tsunade mobiliza uma equipe para combater essa ameaça. Esse grupo era Asuma Sarutobi, Shikamaru Nara, Kotetsu e Izumo, que partem em direção ao templo. Quando chegam no local, eles percebem que o corpo do monge não estava lá e que o levaram para pegar uma recompensa. Em uma conversa de Asuma com o monge, descobrimos que a recompensa pelo corpo de Asuma é de 5 milhões a mais do que a do monge que a dupla zumbi levaram. Enquanto isso, Deidara agora é parceiro de Tobi depois da morte de Sasori. E eles também foram numa missão de captura, dessa vez o Três Caudas, que estava solto pelo mundo por não possuir um Jinchuriki. Após uma breve batalha, a dupla consegue capturar o Três Caudas, vendo que sem um Jinchuriki eles poderiam ser capturados facilmente. Logo após derrotarem e capturarem a besta, Tobi dá todos os créditos para ele mesmo, como se não precisasse da ajuda de Deidara, o deixando bravo. Nesse momento, Naruto começa um novo treinamento, com Kakashi e Yamato o ajudando. O objetivo desse treinamento é aperfeiçoar o seu Rasengan, e com muito esforço, trabalho e supervisão dos Jonins, eles finalmente conseguem criar uma nova variação do Rasengan, o Rasen Shuriken, que é basicamente um Rasengan com o formato de uma Shuriken girando. Enquanto isso, na estação de recompensas, Hidan e Kakuzu conversavam, explicando o porquê das suas parcerias. Enquanto isso, o time de Asuma estavam indo atrás dos assassinos de Chiriko, e Asuma revela que ele era parte dos 12 Guardiões Ninjas. Ao chegarem no local, Asuma ataca Hidan, Izumo e Kotetsu também atacam e empalam o peito de Hidan, porém ele só acha um incômodo e não morre. Os ninjas da Folha até que se saem bem na luta, mas é só até Hidan ativar o seu jutsu de ritual. No meio da luta, Hidan consegue cortar o pescoço de Asuma e lambe seu sangue. Após isso, ele corre em direção a um círculo que ele havia desenhado no chão. Asuma ataca ele com o jutsu de fogo, e após a técnica chegar em Hidan, ele está ileso e o braço de Asuma estava gravemente queimado, ele quem havia recebido o seu próprio ataque. Após pensar um pouco, Shikamaru descobre como o jutsu de Hidan funciona. Ele lambia o sangue da vítima e entrava dentro do círculo cerimonial. Shikamaru então usa seu jutsu para prender Hidan, sabendo que precisava tirar de dentro do círculo para salvar o seu sensei. Asuma rapidamente ativa suas lâminas de chakra e corta a cabeça de Hidan, que xinga Kakuzu por não ter ajudado. Após ter a sua cabeça costurada de volta no corpo por Kakuzu, Hidan consegue voltar para o círculo e se reconecta com Asuma. A fim de terminar aquela batalha, Hidan desfere um golpe fatal em si mesmo para tirar a vida de Asuma.
E é aí que temos a morte do Capitão Asuma. Um tempo depois, após o luto, o time 10 resolve vingar a morte do seu sensei matando Hidan. E como o time não estava com o capitão, Kakashi se ofereceu para preencher o buraco. Shikamaru vai até uma floresta e lá ele desenvolve um plano de ataque, que inclui Kakashi também. Após encontrarem a dupla da Akatsuki, Shikamaru utiliza seu jutsu para emboscar os dois, mas logo Kakuzu consegue se libertar da técnica e antes que pudesse atacar Shikamaru, Kakashi chega e perfura com seu corte relâmpago. Querendo separar Kakuzu de Hidan, Shikamaru usa uma técnica de imitação pela sombra para levar Hidan para a floresta onde ele havia instalado várias armadilhas. Após Hidan conseguir se libertar, ele ataca Shikamaru e começa seu novo ritual. Mas o sangue que Shikamaru usou não era bem dele, mas sim de Kakuzu. Enquanto tudo isso acontecia, Kakashi e Kakuzu batalhavam naquele outro lugar, e quando Kakuzu vai atacar, ele sente uma enorme dor no seu peito. Aí que nós descobrimos, o sangue que Hidan usou no ritual era o de Kakuzu, mas com isso Kakuzu não morreu, pois ele ainda tem corações batendo. Depois de querer atacar Kakashi com um ataque de vento e fogo, Naruto e Yamato chegam para salvar o dia. Na floresta, Shikamaru embosca Hidan, o deixando amarrado em várias linhas com papéis bomba, bem em cima de um buraco fundo. Após tudo explodir, Hidan cai dentro de um buraco e sobrevive, obviamente. Porém, Shikamaru faz o buraco desabar e enterra Hidan vivo, enquanto isso a batalha contra Kakuzu continuava, e Naruto mostra para todos ali o resultado dos seus treinamentos, um Rasen Shuriken. O primeiro ataque falha, mas o segundo consegue atingir Kakuzu por trás, destruindo uma grande área em volta e dilacerando o corpo de Kakuzu completamente. Após o impacto, Kakashi percebe que Naruto já o ultrapassou e vai até Kakuzu para esfaquear o seu último coração. Os times voltam para Konoha e Shikamaru vai até o túmulo de Asuma, descobrindo que Kurenai está grávida de Asuma. Enquanto tudo aquilo acontecia em Konoha, no esconderijo de Orochimaru acontecia outra coisa. Orochimaru estava debilitado, e com isso Sasuke decide se voltar contra ele e o matar. Sasuke e o enfraquecido Sannin travam um combate, onde Orochimaru mostra sua verdadeira forma para Sasuke e começa seu ritual de possessão. Dentro do ritual, Orochimaru está prestes a tomar o corpo de Sasuke, mas após ativar sua marca da maldição, Sasuke consegue destruir o lugar do ritual e faz o jutsu de Orochimaru se voltar contra ele mesmo, e assim Sasuke tira a vida de Orochimaru e sai do seu quarto caminhando calmamente. Após a morte de Orochimaru, Sasuke começa a recrutar membros para o seu próprio time, e com isso ele chega a 3 pessoas, Suigetsu, Karin Uzumaki e Jugo. Quando estão todos reunidos, Sasuke batiza o grupo de Ebi e revela que o objetivo do seu time era matar o seu irmão Itachi Uchiha. Em Konoha, Tsunade avisa Naruto e Sakura sobre a morte de Orochimaru, e isso os deixou felizes já que achavam que Sasuke poderia voltar para a vila. Mas Jiraiya diz que ele vai atrás do seu irmão agora, e sabendo disso, a Aldeia da Folha forma uma equipe de captura para Itachi Uchiha. Durante isso, Naruto, Yamato e Hinata encontram Kabuto, que eles entregam um caderno com as informações da Akatsuki que Kabuto havia obtido com o tempo. Ele também mostra que está absorvendo e aprendendo o segredo de Orochimaru e depois vai embora. Em outro lugar, Sasuke é atacada por Deidara e Tobi e começa uma batalha mortal. Depois de muita explosão e Sharingan, Deidara acaba se explodindo, criando uma bomba humana super poderosa que mataria Sasuke caso pegasse nele. Porém, mesmo sem força, Sasuke é capaz de invocar Manda e utiliza a cobra como escudo. Nesse meio tempo, antes de se explodir, Deidara se lembra do passado e de como contemplou os olhos Sharingan quando viu pela primeira vez, ao ser convidado por Itachi para entrar para Akatsuki. Após ganhar de Deidara, Sasuke se encontra com a sua equipe e eles voltam à missão principal de caçar e matar Itachi. Porém, Itachi já sabia de Sasuke e foi para um esconderijo do clã Uchiha, enviando 2 clones, um para encontrar Naruto. Quando Sasuke chega no esconderijo da Akatsuki, ele encontra o clone de Itachi e o ataca. E Itachi diz para Sasuke seguir para o esconderijo dos Uchihas para eles resolverem toda a treta logo. Enquanto isso, o clone de Itachi enviado para encontrar Naruto conversa com ele sobre o que Sasuke representava na vida de Naruto. Naruto responde que Sasuke é como irmão para ele e querá trazer Sasuke de volta para Konoha a qualquer custo. Nisso, Itachi fica feliz com o que ouviu e diz que o seu irmão tem sorte de ter Naruto como amigo. Logo em seguida, Itachi lança um genjutsu no Naruto, onde ele aproveita a distração para lhe entregar o corvo com o olho de Shisui.
com o objetivo de que ele seja capaz de ajudar Naruto caso Sasuke tente destruir a vila e ele tenha que o parar. No meio do caminho, Sasuke encontra 2 clones de Naruto que estavam procurando por ele, mas ele os destrói rapidamente. E logo em seguida continua o caminho do esconderijo. Nesse tempo também, temos uma conversa entre Jiraiya e Tsunade, com Jiraiya dizendo que ia procurar informações sobre Akatsuki na Vila da Chuva. Logo em seguida, ele parte, apostando com Tsunade se ele irá ou não voltar, e Tsunade chora. Jiraiya consegue se infiltrar na Vila da Chuva e começa a procurar informações sobre Hanzo da Salamandra, o líder da vila, e descobre que ele foi morto há muito tempo por um certo Pain. Konan logo localiza Jiraiya na vila e vai ao encontro dele atacando primeiro. Após uma breve conversa, Pain aparece para Jiraiya e diz que os seus ideais tinham mudado. Ao longo da batalha foram aparecendo todos os 6 caminhos de Pain, e eles tiveram uma batalha de alto nível. Embora tenha se esforçado muito, ativado seu modo Sannin e até convocado seus mestres sapos para lutar, Jiraiya acabou perdendo a batalha, tendo seu braço arrancado por um dos caminhos. Jiraiya decidiu não fugir e continuar na batalha, tudo para encontrar pelo menos alguma resposta que ajudasse a deter esse inimigo tão poderoso, e foi aí que ele descobriu a verdade sobre os Pains. Mas antes que pudessem fugir para relatar o que descobriu, Jiraiya teve a sua garganta esmagada e suas costas perfuradas por bastões de chakra, e juntando as suas últimas forças antes de morrer, ele escreveu um código nas costas do sapo. Pain então joga um míssil em Jiraiya, ele afunda nas águas do mar enquanto seu sapo foge e leva o código com ele. Cada vez mais, Jiraiya afunda, e com um sorriso no rosto, Jiraiya nomeia a sequência do seu livro como A História de Naruto Uzumaki e afunda para sua morte. Após a batalha de Jiraiya e Pain, outra batalha estava prestes a acontecer em outro lugar. Sasuke estava caminhando até o esconderijo do clã Uchiha para se encontrar com Itachi. Ao chegar lá, eles tiveram uma breve batalha onde claramente não dava para saber se era o Itachi que lançou um genjutsu no Sasuke ou se era a gente mesmo que estava no genjutsu. Mas logo começaram uma verdadeira batalha mortal. Itachi já estava bastante doente e debilitado, mas mesmo assim foi capaz de lutar contra Sasuke. A batalha teve fogo, raio, genjutsu, sharingan e tudo mais. Mas com Itachi doente, ele não poderia utilizar 100% do seu poder, e a última solução que ele usou foi o Susanoo, um poder que somente os Uchihas portadores do Mangekyo Sharingan tinham. Sasuke, sem chakra, liberta o poder da marca da maldição de Orochimaru e aparecem um monte de cobras brancas, na qual Itachi utiliza a espada de selamento Totsuka, removendo a maldição de Sasuke, juntamente com qualquer resquício de Orochimaru. Prevendo seu final, Itachi se aproxima de Sasuke com seu Susanoo ativado e toca mais uma vez na sua testa, dizendo que essa será a última vez. Logo em seguida, Itachi bate a cabeça na parede e cai morto no chão. Vencedor da batalha, Sasuke Uchiha. A equipe de Konoha localiza o local do combate, mas eles chegam tarde demais, pois Tobi havia chegado primeiro e levado o corpo de Itachi e Sasuke para um local seguro. Ao acordar, Sasuke se depara com Tobi, que revela sua identidade. Porém, Sasuke ativa inconscientemente o Amaterasu para matar Tobi. Foi um jutsu implantado por Itachi para que o seu irmão não descobrisse a verdade sobre tudo, mas Tobi sobrevive e começa a contar como tudo aconteceu. Sasuke descobre que Itachi fez tudo por uma missão de Konoha para evitar uma guerra sangrenta e que ele foi praticamente obrigado pelos anciões da vila para massacrar todo o seu clã, missão na qual Itachi aceitou com apenas uma condição: seu irmãozinho poderia viver. Ao descobrir todos os detalhes e um pouco da história, Sasuke decide mudar o nome da sua equipe para Taka, com o objetivo de destruir a Aldeia da Folha pelo que fizeram com seu irmão. Já em Konoha, Naruto está em sua casa lembrando de seu encontro com o clone de Itachi e Kakashi aparece e diz que Tsunade está o chamando. E quando chega no escritório do Hokage, Naruto fica surpreso ao ver vários sapos do monte Myoboku ali. Ao entrar na sala, Naruto conhece Fukasaku e ele diz que Jiraiya morreu em batalha contra o líder da Akatsuki na Vila da Chuva. Após saber que Tsunade deixou ele ir sozinho, Naruto se enfurece e depois fica triste, saindo da sala e passando por um momento bem difícil na sua vida. Naruto então é consolado por Iruka e mais tarde consolado por Shikamaru, que mostra Kurenai grávida e conversa com Naruto. Já estando melhor, Naruto ajuda Shikamaru a decodificar a mensagem que Jiraiya havia deixado. Após alguns estudos e tempo, eles descobriram que Jiraiya havia escrito. A mensagem era:
O verdadeiro não está entre eles, e após isso Fukasaku pede para Naruto ir treinar com ele no Monte Nobuko, para aprender o mesmo senjutsu que Jiraiya usava. Naruto aceita e parte para o mundo dos sapos. Fora dali, Tobi ordena que Taka capture o 8 caudas, Killer Bee, e dá para toda a equipe o manto da Akatsuki. Sasuke também decide que não vai implantar os olhos de Itachi para obter o Mangekyou Sharingan eterno, e diz que irá restaurar o seu clã da sua própria maneira. O time Taka encontra Killer Bee no Vale da Cachoeira e eles começam um breve confronto. Suigetsu logo é desarmado por Bee e Jugo também é atingido e ferido. Nisso, sobra somente Sasuke para vencer. Essa batalha durou um tempinho e Bee rapidamente demonstrou vantagem em vários pontos da luta, como quando ele supostamente caiu em Genjutsu. Mas Bee era um Jinchuriki diferente dos outros. Ele era amigo da sua Biju, que o ajudava a sair dos Genjutsus de Sasuke, fazendo com que Sasuke tomasse um golpe desprevenido, destruindo seu peito, quase matando também. Após Jugo salvar Sasuke, Bee se transforma no 8 caudas, e vendo que eles estavam em apuros, Sasuke utiliza seu novo poder, o Amaterasu, para vencer Bee e o levar para Tobi. Tudo parece que ocorreu bem, e Sasuke sai com o corpo de Bee em direção ao esconderijo da Akatsuki. Porém, quando eles chegam lá, eles vão extrair a Biju, né? O corpo de Bee então se transforma em um tentáculo, e Tobi diz que ele enganou Sasuke e os outros. E Tobi diz que Killer Bee enganou Sasuke e os outros. Devido à falha de Sasuke, Tobi ordenou que Kisame capturasse 8 caudas. Após a batalha contra Sasuke, Killer Bee não voltou para casa e quis tirar umas férias, e foi procurar seu amigo Sabo para pedir conselhos musicais. Já na Vila da Folha, Pain, o líder da Akatsuki, se prepara para atacar, com o objetivo de capturar o 9 caudas que está em Naruto. Os caminhos de Pain e Konan invadem a vila e causam maior terror, perguntando onde Naruto estava e todos se recusando a falar. Eventualmente, um dos Pains ameaça Ibisu, mas Konohamaru aparece para defender o seu sensei e o vence com seu Rasengan. Quando Naruto tinha tempo sobrando, entre as suas missões ele ajudava Konohamaru em seu treinamento, e com isso Konohamaru aprendeu o Rasengan graças ao Naruto. Enquanto isso, outros Pains enfrentam Kakashi, o qual é derrotado e morto pelo caminho Deva. Tsunade, antes de sair para lutar, ordena que um sapo mensageiro diga para Naruto retornar, pois Konoha estava sendo atacada e precisava da sua força, mas o sapo é morto por Danzo antes que pudesse sair. Pain acaba se encontrando com Tsunade, onde eles têm uma lembrança de se conhecerem desde a Terceira Guerra Ninja, então Pain flutua até o céu e diz ao mundo que conhecerá a dor. Nisso ele lança um jutsu sinistro chamado Shinra Tensei, que destrói Konoha completamente de dentro para fora. Enquanto isso, na Vila dos Sapos, Naruto já havia aprendido tudo sobre o modo sábio e descobre sobre a invasão de Pain e se prepara para a batalha. Naruto entra no seu modo Senin e antes de ir para Konoha ele deixa 2 clones acumulando energia da natureza para que ele pudesse entrar no modo Senin mais 2 vezes. Sakura olha tudo em volta, devastada, e grita para Naruto voltar logo e ele aparece. Quando um dos Pains vai atacar Tsunade, Naruto para, derrotando um dos Pains com apenas um movimento. Nessa hora vemos Jiraiya e Minato ao lado de Naruto, demonstrando que ele superou seus antecessores. A batalha entre Naruto e Pain é de alto nível. Embora Naruto consiga uma breve vantagem enquanto o poder do caminho Deva não volta, ele acaba sendo preso no chão por bastões de chakra. Após ver que Naruto estava em perigo, Hinata toma coragem e decide enfrentar Pain para o salvar. Mas Hinata é logo derrotada pelo poder de Pain, e quando ela supostamente é morta no campo de batalha, Naruto fica arrasado vendo aquilo, e se entrega à escuridão da 9 caudas e libera todo o poder da raposa. Tomado pela raiva, a Kyuubi toma o controle de Naruto totalmente, e vai se libertando cada vez mais. O plano da raposa era fazer Naruto sucumbir à escuridão do seu coração para liberar mais poder dela e consequentemente enfraquecer o selo que mantém ela presa e assim conseguindo se libertar a custo da morte de Naruto. Durante isso, Yamato, que estava longe dali, soube por um número em sua mão que as caudas da Kurama estavam aparecendo cada vez mais e que ao chegar em 9, ela se libertaria de Naruto. Após muita batalha e destruição, a 9 caudas está prestes a libertar o seu selo de dentro de Naruto, porém uma pessoa que estava ali não deixou que Naruto removesse o selo. Essa pessoa era Minato Namikaze, o 4º Hokage. Os dois têm uma breve conversa e após Minato chamar Naruto pelo nome, ele revela a Naruto que é o seu pai. A Kurama estava fazendo muito barulho, então Minato os leva para um local mais silencioso. Ali,
Os dois conversam mais um pouco e Minato diz que sabe de tudo porque estava observando de dentro de Naruto. Ele sabia da invasão de Pain, da morte de Jiraiya e tudo que o filho dele passou em todos esses anos. Após conversarem e chorarem, Minato disse que selou a raposa em Naruto por acreditar que ele seria capaz de controlar ela, pois ele era o seu filho. Minato então diz que o seu chakra está acabando e refaz o selo da Kurama e logo se despede de Naruto. Voltando para a batalha, Kurama desaparece e Naruto volta à sua forma normal. E com o modo Sennin, ele consegue derrotar o último caminho de Pain, o caminho Deva. Após vencer, Naruto retira os bastões de chakra do corpo de Pain para que ele não pudesse mais ser controlado. E logo enfia um dos bastões em sua mão para achar o verdadeiro, ou seja, Nagato Uzumaki. Naruto encontra Nagato em uma árvore próxima ao local, e então vai ao seu encontro. Após chegar em Nagato, os dois têm uma conversa, cada um contando a sua história. No final, Nagato acaba acreditando que Naruto era a criança da profecia de Jiraiya e confia a Naruto a achar uma resposta para toda a dor do mundo na busca pela paz. Nagato usa suas últimas forças para reviver todas as pessoas em Konoha que ele matou desde a sua invasão, incluindo Kakashi, que já estava no outro mundo conversando com seu pai. Após reviver todos, Nagato perde a sua vida e Konan guarda os corpos dos seus amigos para dar um descanso digno para eles. Antes de ir embora, Konan entrega um buquê de papel para Naruto e assim eles se despedem. No caminho, Naruto faz um túmulo para Jiraiya na floresta e deixa o buquê de Konan lá. Durante a volta para a vila, Naruto quase desmaia e é então acolhido por Kakashi, que o leva em segurança para Konoha. Muito bonita essa parte. Chegando na vila, Naruto é recebido por todos os aldeões e ninjas e é chamado de herói por todos. Após todo esse caos causado por Nagato, Tsunade acaba entrando em coma, pois tinha usado todo o seu chakra para proteger e curar as pessoas da vila. Devido a isso, houve uma reunião, onde Danzo consegue adquirir o título de sexto Hokage e logo ordena o assassinato de Sasuke Uchiha, taxando o mesmo como renegado. Após Killer Bee ser supostamente sequestrado, uma equipe da sua vila chega em Konoha, procurando qualquer informação possível sobre Sasuke Uchiha. Ao encontrarem Naruto, Karui e Omoi tentam fazer ele falar sobre Sasuke, mas Naruto disse para eles tirar o seu ódio contra Sasuke, batendo nele, e Karui simplesmente o espancou e parou só quando Omoi interrompeu. Enquanto isso, o time Taka está a caminho de Konoha e Tobi aparece e diz que eles foram enganados e que eles não teriam capturado o Oito Caudas. Irritado, Tobi dá mais uma missão para o time de Sasuke, que era matar Danzo, o sexto Hokage, durante a reunião dos Kages que aconteceria em alguns dias. Uma reunião das 5 grandes nações é convocada pelo quarto Raikage, devido às altas ações da Akatsuki em todo o mundo, atrás dos Jinchurikis e das bestas com cauda. Eles conversam sobre, e o Raikage propõe a união das 5 nações para deter a Akatsuki antes que consigam todas as 9 bestas com caudas. Porém, devido a anos de conflitos e competições entre as vilas, deixam alguns Kages com receio de formar uma aliança ou admitir que a Akatsuki seria mesmo um problema digno dessa união. Mas tudo muda quando Danzo revela que o líder da Akatsuki era Madara Uchiha, fazendo com que todos os Kages entrassem em alerta. Sasuke e sua equipe logo invadem o local da reunião e Sasuke é confrontado pelo Raikage. Após uma batalha curta, Gaara também chega ao local da batalha e ataca Sasuke, que mostra seu Susanoo. Sasuke então foge do local e vai ao encontro de Danzo em outra sala. Porém, Danzo foge, deixando Sasuke contra o Tsukikage e a Mizukage. Sasuke seria facilmente derrotado por eles, se não fosse a interferência de Tobi salvando Sasuke. Tobi revela um pedaço da história, de que as bestas com caudas eram uma parte só do monstro que foi dividido em 9 partes, e que o sábio dos 6 caminhos havia separado esse monstro. Falando sobre seu objetivo, os Kages recusam a cooperar, então Tobi declara o início da Quarta Guerra Mundial Shinobi. Os Kages então não tiveram outra escolha, a não ser unirem forças para combater a Akatsuki formando uma aliança Shinobi, com o líder sendo Raikage. Antes da guerra realmente começar, Sasuke tem uma luta contra Danzo, no qual ele descobre que Danzo tem um braço cheio de Sharingans. Danzo tem seu braço cheio de Sharingans devido à ajuda de uns dos Sanins, Orochimaru, que em algum momento implantou nele os Sharingans, bem como a célula de Hashirama Senju. Devido a isso, Sasuke fica ainda mais determinado a matar Danzo e os dois começam uma batalha. Danzo foi morto diversas vezes durante a batalha e sempre voltava à vida de alguma forma. E Karin, ao olhar isso acontecer várias vezes, percebe que a cada vez que ele ressurge novamente,
um olho do seu braço se fecha. Ela fala disso para Sasuke, e Sasuke consegue resistir até o último olho do braço de Danzou ficar aberto, colocando Danzou em um genjutsu e derrotando ele logo em seguida. Danzou tenta fugir, mas é encurralado por Sasuke e Tobi, e vendo que não tinha mais escapatória, Danzou usa uma técnica de selamento que custaria sua vida, mas selaria todos em sua volta em um grande raio de distância. No final, Sasuke consegue sobreviver, e em seguida Sakura aparece. Sakura diz que quer acompanhar Sasuke em sua jornada e que ela ficaria ao seu lado independentemente de qualquer coisa. Ai cara, cada coisa que ela se submetia, mano. Mas Sasuke não aceita. E quando ele vai matar Sakura com o Chidori, Kakashi chega e a salva, começando uma breve luta contra o seu ex-aluno. Sasuke tenta mais uma vez matar Sakura, mas Naruto chega e a salva dessa vez. Durante a batalha, Sasuke estava ficando cego devido ao uso excessivo do seu Mangekyo Sharingan, e com isso Tobi decide levar Sasuke embora. Tobi leva Sasuke para trocar seus olhos e finalmente Sasuke decide implantar os olhos de Itachi em si mesmo, assim obtendo o Mangekyo Sharingan eterno. Enquanto isso, Kisame utilizou a Semirada para encontrar Killer, sendo atraídos pela enorme quantidade de chakra que Bee tem. Nesse mesmo tempo, Killer Bee tem uma luta contra Kisame, que rapidamente ganha vantagem por conta da sua Semirada. Cada ataque que Bee tenta dar é absorvido pela espada, e após um tempo de batalha, Kisame sai vitorioso e Killer Bee derrotado. Quando Kisame vai cortar Bee, a Semirada o impede e corta a mão de Kisame com espinhos. A Semirada escolheu Bee como seu novo portador por ter gostado do seu chakra, e assim ela devolve todo o chakra roubado de Bee para ele de volta. Após isso, o Raikage chega no local e ajuda Bee. Supostamente Kisame foi morto, mas na verdade era um clone do Zetsu branco, e o Kisame real tinha sido escondido dentro da Semirada a fim de se infiltrar em Kumogakure. A espada em si foi tomada por Bee, que estava planejando usá-la como sua nova arma. Kabuto também aparece brevemente nocauteando alguns ninjas e diz que precisava começar a agir. Enquanto isso, Tsunade acorda em Konoha depois de tantos dias em coma e retorna ao seu posto como a quinta Hokage. Após isso, ela se encontra com o Conselho de Guerra para preparar um plano para quando a Quarta Guerra começar. Enquanto isso, Naruto está no Monte Myoboku, se reunindo com o grande sapo-chefe para descobrir se Naruto seria ou não capaz de carregar a chave do seu selamento. O grande sábio-chefe pergunta se Naruto quer ou não ter a chave e prevê que Naruto vai se encontrar com alguém de olhos poderosos. Após ouvir todas as palavras do sapo-chefe, Naruto aceita tudo o que está por vir. Em outro local, Kabuto localiza e se encontra com Tobi, propondo uma aliança e mostrando seus novos poderes, invocando de volta Itachi, Deidara, Sasori, Kakuzu e Nagato, com o jutsu proibido. Tobi pergunta o que aconteceria caso ele recusasse a aliança entre os dois, e Kabuto então invoca um caixão misterioso, o que deixa Tobi chocado. Ao preço de entregar Sasuke para Kabuto, Tobi aceita uma união de guerra, porém com a condição que Sasuke não poderia ser levado antes que a guerra terminasse. Voltando para o Monte Myoboku, Naruto assina um contrato para obter a chave do selamento da Kurama, decidindo aprender a controlar seu novo poder de uma vez por todas. Já no País do Relâmpago, o Raikage convoca mais uma breve reunião entre os Kages para discutir sobre a guerra. O objetivo dessa reunião era que o Raikage queria confinar Naruto e Killer Bee para que os inimigos não conseguissem capturar os dois últimos bijus que faltavam para reviver o terrível monstro do 10 Caudas. Isso deixa a Tsunade indignada, pois os dois seriam de grande ajuda na guerra. Porém, Gaara a acalma e diz que essa decisão já está tomada. Longe dali, Naruto e Yamato estão indo para uma ilha para Naruto aprender a dominar o poder da Kurama. Naruto pede para Bee o ajudar a controlar o poder da Kurama, porém Bee se recusa. Nem um rap de Naruto ou um jutsu Haren foram capazes de convencer Bee. Então Naruto vai falar com o Motoi. Motoi decide levar Naruto para a Cachoeira da Verdade e manda ele ficar de frente para a cachoeira e fechar os seus olhos. Logo em seguida, um tal Naruto tomado pelo ódio aparece e começa a fazer insultos para o Naruto original. Os dois Narutos começaram a lutar e após um tempo de luta, Naruto percebeu que a batalha estava equilibrada, terminando a empate. Motoi diz que Naruto precisava vencer seu lado maligno para controlar o poder da 9 Caudas, e também fala um pouco sobre o passado do 8 Caudas, onde ele havia tido vários hospedeiros, porém cada um deles perdeu o controle da besta, e cada vez que isso acontecia, a besta invadia sua vila e causava grande destruição.
Após contar a história de como os ninjas morriam para selar o Oito Caudas em algum Jinchuriki, Motoi é atacado por uma lula gigante, a qual Bee chega e mata com um buraco em seu peito. Killer Bee então decide ajudar Naruto a controlar o Nove Caudas, e assim os dois partem de volta para a Cachoeira da Verdade. Naruto das Trevas então aparece novamente, mas dessa vez, Naruto diz que tem fé em si mesmo e abraça sua versão de ódio, fazendo ela desaparecer. Após isso, Killer Bee decide levar Naruto para um lugar atrás da cachoeira, que seria um espaço vazio que serviria para o treinamento. Chegando lá, Naruto entra em contato com Kurama e remove o seu selo. Com a ajuda de Killer Bee, Naruto tenta utilizar o seu chakra para puxar o chakra da Kurama, mas ela rapidamente corta os tentáculos do Oito Caudas. Quando Kurama percebe que Naruto está tentando controlar o seu poder, ela forma uma Bijudama e lança em Naruto, mas é parado por Killer Bee dizendo que essa era a última ajuda que ele poderia dar. Naruto então utiliza seus clones e derruba Kurama, fazendo um Rasengan gigante para conseguir deixá-la enfraquecida e assim poder puxar o seu chakra. Porém, alguns resquícios de ódio da Kurama entram dentro de Naruto, fazendo com que ele seja tomado pelo ódio da raposa. Do lado de fora, Yamato tenta conter a Kurama em Naruto, e Killer Bee diz que o ódio da Kurama era maior do que ele esperava. Tudo parecia perdido, quando de repente aparece uma mulher de cabelos vermelhos dentro de Naruto. Naruto a confunde a chamando de versão humana da Kurama, porém ela solta um idiota no meio da conversa, fazendo Naruto perceber que ela era a sua mãe. Os dois conversam para acalmar o ódio que estava em Naruto, e funciona. Kushina então começa a contar como conheceu Minato e como ele elogiava seu cabelo vermelho. Também contou que foi ele quem a resgatou quando ela já estava sem esperanças. Após conversar com a sua mãe e ouvir que ela o ama, Naruto volta para a batalha com a Kurama e, utilizando seu Ultra Rasengan, consegue com sucesso puxar o chakra da Kurama. A raposa fica enfurecida e quando vai soltar mais um ataque, Naruto consegue selá-la de volta, assim terminando essa batalha. Kushina fica feliz por seu filho ter conseguido vencer a Kurama e pede perdão por ter feito dele o Jinchuriki da Nove Caudas. Naruto não expressa amargura nenhuma e diz que está feliz pelos pais que ele tem. Voltando para o exterior, Yamato e Bee viram que Naruto teve sucesso em dominar a Kurama e então Naruto mostra seu novo poder para eles. Com essa nova forma, Naruto consegue sentir a presença das coisas malignas, e com isso eles conseguem perceber que Kisame estava vivo e escondido dentro da Semerrada. Kisame consegue escapar, mas ele não vai muito longe, pois ele é derrotado pelo Gai Sensei. Yamato prende Kisame, que ao perceber que vão tentar extrair informações dele, morde sua própria língua. Kisame também consegue se libertar da prisão de Yamato e se envolve em seu próprio jutsu de prisão de água, onde ele invoca alguns tubarões e serve ele mesmo de comida. Em seus momentos finais, Kisame lembra de Itachi e então comete suicídio para não revelar nenhuma informação sobre Tobi ou Akatsuki, se tornando membro leal do começo ao fim. Na Vila da Chuva, Tobi vai confrontar Konan para obter o Rinnegan de Nagato, porém ela recusa entregar para ele. Na verdade, ela já estava esperando e havia preparado uma armadilha para derrotá-lo. Konan então começa um combate com Tobi. Ela usa uma técnica suicida, que até mesmo faz um grande estrago em Tobi, porém não o suficiente para matá-lo. Vendo isso, Konan revela uma técnica especial no qual ela preparou especialmente para matar Tobi, colocando 600 bilhões de tarjas explosivas em Tobi e detonando tudo de uma só vez. Konan acha que conseguiu vencer, porém Tobi surge atrás dela, dizendo que quase morreu, que só continuava vivo por ter usado o Izanagi em um dos seus Sharingans. Quando Konan foi derrotada, as chuvas intermináveis de Amegakure param, e isso surpreende Tobi. Ele fica irritado com toda a demora em obter o Rinnegan e agarra Konan pelo pescoço, a enforcando e colocando ela em Genjutsu para obter a localização do corpo de Nagato. Após conseguir, ele larga Konan em meio ao mar e vai para os corpos de Nagato e Yahiko. Tobi leva os corpos para sua dimensão pessoal e rouba o Rinnegan de Nagato. Saindo dali, ele aparece diante de Kabuto com seu braço restaurado e uma máscara diferente. Kabuto diz que consegue deixar os Zetsus mais poderosos, e então Tobi o leva para uma sala onde ele mostra 100.000 Zetsus brancos prontos para a guerra. E nessa sala também estava um clone inconsciente de Hashirama e também a estátua do caminho exterior Gedomazo. Fora dali, Kabuto voa com Deidara reencarnado em uma argila, onde Kabuto coloca um comando na cabeça dele para a personalidade de Deidara voltar ao que era antes. No entanto, Noki aparece e golpeia Kabuto, revelando que eles eram apenas clones de argila. Deidara então faz uma explosão ali perto.
O verdadeiro Kabuto vai até o local onde Naruto está e causa um terremoto após invocar um clone de Manda. Yamato, que estava com Naruto em seu treinamento, diz que irá ver o que estava acontecendo, e enquanto Yamato saiu, ele se surpreendeu com a aparência de Kabuto. Kabuto logo se transforma em uma cobra semelhante ao Orochimaru e sequestra Yamato, a fim de fortalecer os Zetsus brancos com o Mokuton de Yamato. A fim de deixar a brincadeira mais divertida, Kabuto aumenta seu exército de reencarnados, trazendo também alguns antigos Jinchurikis, os antigos Kages e alguns Shinobis famosos como Hisashi Hyuga, Asuma Sarutobi, Hanzo da Salamandra, Tio, Kimimaro, o antigo amor de Tsunade, Dan, Zabuza Momochi e Haku, e alguns outros também, enviando os reencarnados para a guerra. Nesse começo de guerra, muitas batalhas e reencontros marcantes acontecem. Asuma Sarutobi reencarnado se reencontra com seus antigos alunos, mas eles são obrigados a batalhar. No final do combate, Asuma diz que seus alunos cresceram e que está orgulhoso de onde eles chegaram. Haku e Zabuza acabam se reencontrando com Kakashi e os dois se recordam de quando se conheceram no País das Ondas. No fim, Haku e Zabuza também conseguem ser detidos e Kakashi fica furioso, dizendo que o uso desse jutsu de reencarnação era imperdoável. Já no País do Relâmpago, Gaara percebe a presença do segundo Tsukikage Mu e Kabuto decide usá-lo para invocar o segundo Mizukage, assim como o quarto Kazekage e o terceiro Haikage. No País das Fontes Terminais, Mifune encontra Hanzo da Salamandra e lembra que a sua determinação fez Hanzo lhe deixar vivo há anos atrás. Hanzo, ao ouvir as palavras de Mifune, decide depositar sua esperança nele e fere a si mesmo, permitindo que a equipe de Mifune consiga o selar. De volta à Ilha da Tartaruga, para manter Naruto ocupado, Bi começou a ajudá-lo a ganhar o controle do seu novo modo de chakra do Nove Caudas. No entanto, Naruto sente o chakra do Nove Caudas furioso dentro de Kinkaku e decide ir ver o que estava acontecendo, pois suspeitava que estava sendo enganado. Quando Naruto não retornou, Bi foi procurá-lo, mas encontrou Iruka. Naruto descobriu sobre a guerra e dirigiu-se para tentar pará-la. Iruka pediu que Bi protegesse Naruto. Bi concordou e foi atrás de Naruto. Ele chegou até Naruto e os dois se uniram para quebrar a barreira de 36 camadas de auto-reparação, conseguindo assim escapar da ilha. Eles então foram para o campo de batalha. Já em outro ponto da guerra, o Zetsu Negro estava atrás do Daimyo para oferecer eles como moeda de troca para que eles entregassem os dois Jinchurikis, mas os Zetsus acabam entrando em uma batalha contra Meiterumi e o esquadrão de proteção do Daimyo. No entanto, o Zetsu consegue sentir que Naruto e Killer Bee haviam quebrado a barreira de 36 camadas de reparação e avisa Tobi que os Jinchuriki estão indo para a guerra. Tobi então decide ir para a linha de frente da guerra. Chegando no campo de batalha no País do Relâmpago, Tobi aparece e após ver que todos os reencarnados foram selados, ele invoca a estátua Gedomazo, fazendo com que Choji e seu pai tentassem parar a criatura. Shikamaru, que estava ali, logo percebe que o Tobi queria era justamente os irmãos Ouro e Prata selados, porque assim ele poderia utilizar o chakra da Kurama que os dois irmãos possuíam. Acontece que os irmãos Ouro e Prata de Kumogakuri, quando vivos, tentaram capturar Kurama, só que eles acabaram falhando e engolidos. No entanto, eles sobreviveram, comendo parte da carne de Kurama, o que fez eles adquirirem parte do seu chakra. Isso aconteceu antes mesmo da Primeira Guerra Mundial Ninja. O plano de Tobi era pegar o chakra de ambos, pois eles já haviam conseguido um tentáculo do Oito Caudas, e vocês irão descobrir mais para frente o motivo disso. Após Tobi desaparecer, Tsunade e A percebem que Naruto e Killer Bee deixaram a Ilha das Tartarugas e também souberam sobre a aparição de Tobi no campo de batalha, e com isso os dois Kages resolveram ir e interceptar os Jinchurikis para que eles não chegassem na guerra. Após alcançarem Naruto e Bee, Tsunade e A falam que eles devem voltar para a Ilha das Tartarugas, pois o inimigo está atrás deles. Naruto conversa com Tsunade sobre o seu plano e consegue convencer a Hokage a deixar ele entrar na guerra. Mas o Haikage não é convencido e não apoia essa ideia, dizendo que até mataria os dois se isso significasse atrasar o plano do inimigo. Querendo provar que estava certo, o Haikage correu para acertar Naruto com seu soco mais rápido e forte, mas Naruto consegue desviar com sucesso, igual ao seu pai. Diz que Naruto é o segundo homem a desviar do seu soco mais potente e permite que Naruto avance para o campo de batalha. No dia seguinte, Tobi forma seus próprios caminhos de Pen, usando os corpos reencarnados dos antigos Jinchurikis, dando a cada um deles um Rinnegan e um Sharingan. Nessa confusão toda de Edo Tensei reencarnados por todos os lados, Naruto e Killer Bee acabam encontrando Nagato e Itachi no meio do caminho, e eles começam a conversar.
Mas logo Kabuto começa a manipular Nagato e Itachi, fazendo com que eles atacassem Naruto e Bi. Porém, Itachi utilizou o olho de Shisui, que havia implantado em Naruto para se libertar do controle de Kabuto. Nagato continuava sendo usado e ataca os três com Shibaku Tensei, criando um núcleo no céu. Itachi logo percebe com calma que eles precisavam destruir o núcleo do ataque para terem uma chance de sobreviver. Então eles atacam juntos e destroem o núcleo do ataque de Nagato. A batalha termina com Itachi ativando seu Susanoo e a espada de selamento Totsuka atravessando Nagato e o selando. Após o selamento ser completo, Itachi diz que irá procurar Kabuto para cancelar o Edo Tensei, então queima o corvo com o olho de Shisui, dizendo que ele só poderia ser utilizado de novo depois de 10 anos, e que não deveria cair em mãos inimigas. Após perder 2 dos seus mais poderosos Edo Tensei, Kabuto resolve invocar o seu triunfo na guerra. Enquanto isso, no campo de batalha no País do Relâmpago, Gaara tem que enfrentar o seu pai, e ele consegue vencer a batalha. No fim dela, seu pai diz que sua mãe nunca morrerá, e que continuará cuidando e protegendo dele. Os Shinobis têm dificuldade de enfrentar os outros antigos Kages, até que Naruto chega para ajudar na batalha. Um ninja chamado Dodai explica que o terceiro Haikage é muito resistente e que só foi ferido quando teve que enfrentar o Oito Caudas. Naruto então pergunta para o Oito Caudas como foi a luta contra o Haikage e a besta explica que ele não se recorda muito bem, mas que os dois caíram de exaustão no chão, ainda com seus poderes ativados. Naruto então vê a cicatriz no peito do Haikage e logo bola um plano para conseguir derrotar ele. Naruto vai atacar ele com o Rasengan e o Haikage então decide atacar Naruto com o Nukichi de um dedo, porém Naruto esquiva e consegue acertar o Rasengan no seu braço. O ataque de Naruto fez com que o Haikage atingisse o seu próprio peito, bem na cicatriz que ele conseguiu na luta contra o Oito Caudas, sendo essa cicatriz uma vergonha para a sua vida. Na outra batalha, Gaara consegue selar o Tsukikage reencarnado com a técnica de selamento do Grande Funeral do Deserto. Mais cedo nesse mesmo dia, lá no cemitério das montanhas, Sasuke está se recuperando da cirurgia de implante que ele fez com o Tobi. Um Zetsu branco então estava ali de olho em Sasuke e disse para Sasuke não tirar seus curativos por enquanto, porque tinha passado por uma cirurgia ocular recentemente. Mas Sasuke ativa seu Susanoo e ataca o Zetsu que estava ali, tacando fogo nele também com seu Amaterasu. Sasuke diz que os seus olhos enxergam muito bem no escuro e que era hora de testar eles lá fora, revelando assim seu mais novo, grandioso Mangekyo Sharingan eterno. No campo de batalha, Mu surge de uma pilha de escombros e diz que apenas metade do seu corpo foi selado, pois ele teria se dividido em 2 momentos antes. O Mu reencarnado tenta remover o selo da outra metade do seu corpo, porém não consegue. O selamento é forte demais para seu estado debilitado. Sem muitas opções, Mu invoca um caixão para o campo de batalha, sendo essa a arma final e mais poderosa de Kabuto. A pessoa revivida dessa vez tem um poder tão grande que até mesmo a tampa do caixão explode antes de se revelar. Esse ninja era nada mais, nada menos do que o verdadeiro Uchiha Madara. Após Madara renascer, ele acredita que foi trazido de volta por Nagato pelo caminho exterior do Rinnegan. Porém, Mu revela que foi ele quem trouxe Madara de volta pelo Jutsu Edo Tensei. Madara fica decepcionado e conversa com Mu, perguntando sobre a identidade do usuário do Jutsu. Nesse momento, Kabuto assume o controle do Tsukikage e começa a falar pelo corpo de Mu. Kabuto também afirma que o seu Edo Tensei era especial, diferente dos outros, pois ele havia feito melhorias para que Madara voltasse mais poderoso do que era em seu auge. Madara fica indignado e pergunta se ele sabia como era o seu poder no seu auge, e Kabuto diz que não sabe, porém queria muito que ele mostrasse. Enquanto os dois conversavam, Gaara tenta capturar os dois com a sua areia, porém Madara se esquiva e cai para o campo de batalha contra toda a aliança Shinobi. O começo da batalha só foi porradaria para todos os lados. Você via figurante voando no céu e mergulhando na areia. Foi um verdadeiro massacre feito por Madara Uchiha. Seu nível estava muito além da compreensão de qualquer outro ninja ali. Madara continua atacando a aliança Shinobi até a chegada de Temari, onde ela consegue jogar Madara para longe com seu estilo vento, porém não é muito eficaz. Madara logo faz uma enorme bola de fogo que cobria uma área imensa, e a aliança Shinobi precisaram de vários ninjas do estilo água para conseguir conter o fogo de Madara. No meio da fumaça causada pela colisão de fogo e água, Madara continua atacando toda a aliança até que Naruto chega.
Todos eles fazem um plano para conseguir deter o Madara, mas ele logo ativa seu Susanoo, causando ainda mais destruição em volta. Gaara puxa o Madara com sua areia para fora do seu Susanoo, onde Naruto tenta acertar um Rasen Shuriken em Madara, porém seus olhos evoluem para um Rinnegan, que consegue absorver o Rasen Shuriken de Naruto. Kabuto, que estava observando a batalha, fica contente em confirmar sua hipótese de que ele havia melhorado o corpo de Madara. Madara então rebate isso, dizendo que aquele poder que ele estava demonstrando era dele mesmo e não melhoria feita por alguém. Madara utiliza seu Susanoo para criar 2 selos de uma única vez, e com isso ele chama para a Terra um enorme meteoro. Esse poder de Madara deixou toda a aliança Shinobi com medo e preocupados. Eles tinham certeza que aquilo era uma morte certa. Gaara, vendo isso, até se questionou se esse era o poder de um deus. Quando todos os shinobis ali já haviam desistido dessas vidas, Onoki acende uma luz de esperança, dizendo para eles não desistirem ali. Onoki então voa em direção ao meteoro, que o segura com a mão, na tentativa de deixar o meteoro leve o suficiente para o resto dos seus aliados conseguirem parar. Ele então consegue o que queria, e Gaara o ajuda movendo sua areia para segurar o meteoro. Com os esforços dos 2 Kages, o meteoro é parado antes de atingir o chão, e com isso toda a aliança Shinobi sente um alívio. Madara parabeniza Onoki pela ação de parar o seu meteoro, porém ele também pergunta o que ele faria a respeito do segundo meteoro que ele havia chamado. O medo volta a tomar conta do local quando vem mais um meteoro caindo, e esse era impossível deles deterem. O meteoro então cai em cima do primeiro, ferindo gravemente Onoki e dizimando mais da metade da aliança Shinobi que estavam lutando ali. Madara e Mu também são destruídos pelo meteoro, mas como eram Edo Tensei, logo eles se recuperaram. Os 2 então começam a conversar sobre o plano de Madara, e por um instante Madara tenta invocar Kurama, mas não consegue por ela ainda estar selada dentro de Naruto. Dentro de Naruto, Kurama consegue sentir a presença de Madara, e ao saber que ele estava de volta, Kurama decide cooperar com Naruto, dizendo que era muito melhor ela estar com Naruto do que nas mãos de Madara. Após descobrir que Naruto era Jinchuriki do 9 Caudas, Madara utiliza um jutsu de Hashirama como teste para eliminar todo o resto da aliança que tinha sobrevivido ao meteoro. Esse jutsu é o Natividade de um Mundo de Árvores, onde ele criou uma enorme floresta no campo de batalha que avançava cada vez mais contra a aliança. Naruto então pegou um pouco do chakra da Kurama e avançando contra a floresta ele criou vários clones, com vários Rasengans que destruíram a floresta de Madara aos poucos. Após esse ataque, Naruto fica exausto por ter usado todo o chakra dado por Kurama, e Onoki diz que Naruto deveria descansar enquanto eles terminam a batalha. Onoki estava decidido a enfrentar Madara e Mu, juntamente com o resto da aliança, dizendo que o melhor oponente para ele agora seria o Madara. Enquanto isso, no QG da aliança, Tsunade e o Haikage decidem ir para o campo de batalha usando a técnica de transferência celestial de Mabui, mas ela explica que só pode teletransportar objetos e que se pessoas usassem essa técnica, o corpo dela seria destruído. Tsunade afirma que consegue contornar esse problema com seu jutsu e o selo na sua testa. Então Tsunade e A vão para o local da técnica e se teleportam para onde Madara está. Meiterumi fica sabendo disso e também decide ir para o encontro dos 5 Kages na luta contra Madara. Chojuro intercepta os Zetsus e dá um espaço para que Mei consiga se teletransportar, juntando assim todos os 5 Kages no campo de batalha. Após chegarem, o Mizukage e o Haikage vão para cima de Madara, enquanto Tsunade se encontra com Gaara e Onoki e os curam. Após os 2 Kages feridos estarem recuperados, os 5 Kages dizem para Naruto que o seu clone não seria mais necessário naquela batalha e que eles iriam dar um jeito de vencer Madara. Sendo assim, eles dizem para Naruto não se preocupar e cuidar do outro Madara, ou seja, o Tobi, e assim o clone se dispersa. Já em outro canto da guerra, Naruto e Bin encontram com Tobi no meio do caminho. E não só isso, mas também todos os antigos Jinchurikis que estavam na posse de Tobi. Após terem uma breve batalha, Tobi descobre que o Madara verdadeiro foi revivido, e então Naruto pergunta quem realmente Tobi era. Ele responde que não é ninguém, e o que tudo importa para ele era cumprir o seu plano Tsukuyomi infinito. Tobi diz que irá capturar os 2 para completar o seu plano, porém Naruto se recusa. Então Naruto e Bi começam uma luta contra os antigos Jinchurikis. Bi começa atacando Fu em um ponto cego, porém ela consegue desviar, enquanto isso os outros Jinchurikis estavam observando os 2. Bi se pergunta como ela era capaz de desviar de um ponto cego. E Naruto comenta sobre a visão de todos eles ser compartilhada pelo Rinnegan. Após alguns golpes, Bi comenta que viu um receptor de chakra no peito de Yugito, e então Naruto se arrisca para tentar destruir ele, porém Han interfere e não permite.
O Oito Cauda diz para Bi que a floresta está atrapalhando muito seu campo de visão, então Bi concorda em se transformar na besta para limpar a floresta inteira. A batalha então volta a acontecer, e os antigos Jinchurikis até se transformam em suas versões bijus para atacar Naruto. Quando tudo parecia perdido e Naruto quase é capturado por Tobi, Kakashi e Maitugai aparecem e salvam Naruto. Enquanto isso, no cemitério das montanhas, Sasuke sai do esconderijo em que estava. Enquanto em outro lugar, Suigetsu e Jugo se perguntam o que havia acontecido com Sasuke e Karin. Suigetsu também fala sobre seu desejo de obter a 7 espadas dos espadachins da névoa, enquanto eles caminham até um esconderijo de Orochimaru. Voltando para a batalha dos Jinchurikis, Tobi diz que 2 shinobis a mais não fariam muita diferença contra suas bestas com cauda. Mas Kakashi e Gai decidem determinados continuar lutando contra Tobi. Algum tempo depois do início da batalha, Naruto acaba conversando com Son Goku após ser engolido por ele, e Naruto encontra o receptor de chakra no seu pescoço. Naruto consegue remover com sucesso o receptor de Son Goku, porém Tobi invoca a estátua demoníaca do caminho exterior e sela Son Goku dentro dela. Kurama diz para Naruto que ele está disposto a lhe dar mais chakra e poder. Naruto então fica agradecido com Kurama, que rejeita as suas palavras. Logo em seguida os dois tocam os punhos e Naruto desfaz novamente o selo da Kurama. Após isso, Naruto diz que Kurama não é mais uma raposa demônio, mas sim um dos seus companheiros de Konoha. Conforme o selo vai se abrindo, as bijus em volta criam várias bijudamas para atacar, enquanto Kakashi quer usar o Kamui para fugir e Gai abrir o 8º portão. Naruto então entra em uma nova forma da Kurama e repele todas as bijudamas. Mesmo com Tobi controlando as bijus ali, Kurama era mais forte do que elas e conseguiu mandar as bestas para longe com um rugido. Após um breve confronto, Naruto consegue agarrar as bestas com cauda pelo pescoço para retirar os seus receptores, e com isso Naruto consegue se encontrar com cada biju e seus Jinchurikis em seu subconsciente. Os Jinchurikis agradecem e batem os punhos com Naruto. Isso faz Kurama se lembrar das palavras de despedidas do sábio dos seus caminhos e se questiona com as outras bestas se Naruto poderia ser mesmo a pessoa que o sábio havia mencionado. No QG da aliança, é sentido o chakra de Naruto com a Kurama, então todos os amigos de Naruto decidem ir até lá para dar apoio. Em outro lugar, Sasuke também está correndo para o campo de batalha, enquanto uma tempestade começa a acontecer. Enquanto isso, Karin está em Konoha, tentando fingir instabilidade, pensando em como fugir dali. E Suigetsu e Jugo, que estão juntos, se dirigem para um dos esconderijos de Orochimaru. Sasuke encontra um pequeno pelotão de Zetsus brancos e que questionam Sasuke sobre o que ele estava fazendo ali. Sasuke ativa seu Susanoo e rapidamente incinera quase todos os Zetsus brancos, aproveitando de um com seu Sharingan para descobrir tudo o que estava acontecendo no mundo ninja. Sasuke descobriu a guerra e a partir disso decidiu ir para lá, na intenção de matar Naruto. Sasuke parece bastante satisfeito com os olhos de Itachi, e enquanto isso o próprio está em movimento à procura de Kabuto. Voltando para a batalha dos Kages contra Madara, Onuki ataca Madara com um golem gigante de pedra e ele o destrói, criando várias flores. Tsunade então reconhece que essa era uma técnica de seu avô e, prevendo o que aconteceria, fala para os Kages subirem para o alto. Logo em seguida as flores desabrocham, liberando um pólen tóxico. Madara aparece por trás com seu Susanoo e lança os Kages de volta para baixo, quase os matando com um ar venenoso que se formava na floresta. Quando todos os Kages estavam desmaiados e caindo um por um, Onuki teve um flashback de seu passado, e vendo que precisava ser mais forte, Onuki foi capaz de destruir as flores de Madara, assim como feri-lo. Um por um se recuperam e se levantam, e após Madara começar a se regenerar, os Kages viram em seu peito o rosto de Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Ter o rosto de Hashirama em seu corpo foi consequência de ter implantado o DNA dele em si mesmo. Devido a isso, Madara foi capaz de ativar o seu Rinnegan e usar técnicas do primeiro Hokage. Em outro ponto, Sasuke sente alguém na floresta e vai ver quem seria. Ele fica surpreso ao ver bem do seu lado seu irmão passando no sentido oposto e vai atrás dele querendo saber a verdade sobre tudo. Itachi decide que não irá se desviar da sua missão para conversar com Sasuke. Isso faz com que Sasuke tente usar seu Susanoo para prender Itachi e fazê-lo parar. Porém, Itachi repele o Susanoo de Sasuke com o seu próprio. Enquanto isso, Madara regenera seu corpo aos poucos e após ver que Tsunade era descendente de Hashirama, ele decide que vai matá-la primeiro, dizendo que odeia Senjus fracos e que ela não era nada comparado ao seu avô. Tsunade rebate todas as difamações de Madara e após liberar a marca em sua testa, ela parte para cima dele.
Embora não ache Tsunade grande coisa e usar apenas as costelas do Susanoo para se defender, Tsunade consegue quebrar o seu Susanoo, e então Madara percebe que mesmo ela sendo mais lenta que o Haikage, Tsunade era muito mais forte do que ele. Enquanto toda a batalha acontecia, Choza Akimichi conversava com o amor de Tsunade Dan sobre o quão perigoso podia ser Uchiha Madara. Choza revela que Tsunade se tornou a quinta Hokage de Konoha, e Dan então fica surpreso e com medo, desejando que Tsunade ficasse bem. Após Tsunade atacar Madara, é revelado que era apenas um clone de madeira, e então Tsunade é empalada por baixo pelo Susanoo de Madara. Todos os outros Kages ficam assustados com o que aconteceu, e quando Madara aparece em outro canto, Tsunade mostra que ainda está viva. Tsunade quebra a espada do Susanoo que a perfurou e bate com ela no Susanoo de Madara e recua para longe. Enquanto a batalha continuava, Itachi continuava indo atrás de Kabuto e Sasuke continuava seguindo seu irmão para que ele contasse se a história que ele ouviu era realmente verdade. Sasuke diz que seus planos agora seriam destruir Konoha por todo o sofrimento que a vila causou ao seu irmão e a todo o clã Uchiha. Itachi faz um jutsu de invocação com corvos para atrasar Sasuke, dizendo que ele precisa continuar sua missão. Itachi então chega até Kabuto e diz que o localizou pois sentiu seu chakra quando estava sendo controlado, dizendo que essa era a fraqueza de Kabuto. Logo depois Sasuke chega na caverna também, e os dois irmãos Uchiha se juntam para deter Kabuto e parar o Edo Tensei. Querendo manipular Sasuke para atacar o seu irmão, Kabuto não consegue e fica surpreso ao ver que os irmãos que se odiaram a vida inteira vão se juntar para derrotar. Voltando para a luta dos Kages, Onoki tenta atingir Madara novamente com a sua técnica, mas ela não funciona, e Madara diz que ele só atingiu o ataque anterior porque Madara queria lhe mostrar o rosto de Hashirama, a fim de tirar suas esperanças. Quando a Mizukage Mei fala para Madara não reclamar da sua luta 5 contra 1, Madara diz que esse é o número perfeito para brincar. Então ele cria 25 clones de madeira, 5 para cada Kage, e diz para não acharem injusto, afinal, eles deveriam honrar os seus títulos de Kages. Além disso, Madara ainda brinca com os 5 Kages perguntando se eles preferiam os clones com ou sem Susanoo, mas no final ele decide que todos irão sim usar. Enquanto a luta dos Kages acontece, Sasuke tenta matar Kabuto, mas Itachi manda ele parar, pois se o usuário do jutsu morresse, não teria como desativar o jutsu, e assim se inicia uma batalha de Itachi e Sasuke contra Kabuto. No final da luta, Itachi utilizou o Izanagi para alterar a realidade do Kabuto, fazendo com que ele reviva várias e várias vezes o mesmo pequeno pedaço da sua luta na sua mente, enquanto fica paralisado. A única forma de sair desse jutsu é aceitar o próprio destino em realidade. Itachi aproveitou e controlou Kabuto e fez o selo de mão para desativar o Edo Tensei. Enquanto isso, Onoki continua a dar esperança aos 5 Kages de que confiaram neles para derrotar Madara, e eles fariam isso para honrar o título de Kages. Madara percebe que deveria matar Onoki, pois ele estava sendo problemático demais, mas com a ajuda de Tsunade, Onoki consegue usar seu jutsu de liberação do pó e derrota todos os 25 clones de Madara em um só ataque, declarando a força dos 5 Kages. Sendo assim, Madara parabeniza eles, e depois diz que, por respeito a estarem usando todo o seu poder, ele faria o mesmo, ativando a forma final do seu Susanoo. Os Kages ficam chocados ao ver um enorme Susanoo perfeito de Madara, que em um piscar de olhos destrói uma série de montanhas. Após receber o ataque, Onoki pergunta se Madara não lutou a sério com ele no passado, e Madara zomba dizendo que ele não havia lutado a sério com crianças, e logo em seguida pergunta se os Kages conseguem lutar ainda. Onoki diz que eles não irão recuar agora, e Madara decide esmagar todos os Kages. Após Itachi liberar o Edo Tensei, todos os reencarnados começam a desaparecer. Antes de sumir, Dan vai até Tsunade e consegue conversar um pouco com ela, e depois vai voltar para o mundo dos mortos. Durante um ataque de Madara, a espada do seu Susanoo se desfaz, e ele percebe que o Edo Tensei foi liberado. Onoki diz que, seja lá quem desfez esse jutsu, ele é um herói do mundo ninja. Voltando para a caverna, Itachi usa suas últimas forças antes de também desaparecer, para mostrar a seu irmão toda a verdade. Itachi mostra quando tomou posse do Sharingan de Shisui, a decisão dos anciões de Konoha, seu encontro com Tube, terminando com as últimas palavras que ele recebeu dos seus pais. Logo após Sasuke descobrir tudo, Itachi diz que não importa o que Sasuke irá fazer daqui pra frente, ele sempre irá amar o seu irmão. Então a alma de Itachi também é liberada do Edo Tensei, subindo aos céus com um sorriso em seu rosto. Após um tempo assistindo Madara sair do seu corpo, ele estranhamente retorna, e isso choca os Kages ao verem.
Eles perguntam o porquê de Madara não ter sido liberado também, e Madara explica sobre o que ele fez. Madara diz que se o reencarnado souber os selos de mão necessários, ele consegue se libertar do contrato de invocação, tomando assim o controle da sua alma de novo. Madara então faz esse selo de mão, e então fica totalmente livre, dizendo para que os 5 Kages avisem para o usuário do Jutsu que ele não devia ser usado tão descuidadamente. Na caverna, Sasuke reflete sobre as coisas que viu e descobriu, e fica cheio de perguntas sobre os vilas, os clãs e os ninjas. Logo o teto próximo a Kabuto desaba, e Suigetsu e Jugo aparecem, dizendo que estavam o procurando. No campo de batalha, os Kages continuam espantados por Madara não ter desaparecido também, e Madara diz que ele não irá usar de novo seu Susanoo perfeito, pois seria uma vergonha. Onoki diz que eles devem continuar a luta e derrotar Madara Uchiha ali mesmo, diante da promessa que fizeram com Naruto. Enquanto Onoki continua a jogar esperanças para seus companheiros, Meiterumi diz que eles deveriam desistir, pois não tinham como enfrentar Uchiha Madara, já em outro campo de batalha. Enquanto Naruto e Bi confrontam Tobi e a estátua Gedomazo, Tobi se irrita com Naruto e suas provocações, fazendo com que ele decida reviver a estátua Gedomazo em sua forma plena. Quando Suigetsu encontra Sasuke, ele comenta que Anko estava viva e disse que Madara continuava no mundo dos vivos, o que deixa Sasuke surpreso. Suigetsu diz que encontrou um pergaminho interessante em um esconderijo de Orochimaru e o entrega para Sasuke. Após ler, Sasuke decide que irá falar pessoalmente com Orochimaru e afirma para Jugo que ele não era de morrer tão facilmente. Suigetsu diz vários motivos para não reviverem Orochimaru. Porém, Sasuke está decidido a se encontrar com a pessoa que sabe tudo e precisava da ajuda de Orochimaru. Sasuke pede para Jugo arrancar DNA de Kabuto utilizando sua transformação sábia. Jugo coloca o DNA extraído em cima da marca da maldição de Anko e Sasuke utiliza para o método de liberação do mal, fazendo assim Orochimaru emergir da marca de Anko, revivendo-o a partir dela. Ao ser revivido, Orochimaru diz que sabe de tudo o que estava acontecendo no mundo ninja, e diz surpreendentemente que não tem interesse algum na guerra. Orochimaru diz que o único interesse dele é o corpo de Sasuke Uchiha, mas com as suas condições atuais, ele não poderia ter isso. Sasuke então mostra o pergaminho que leu para Orochimaru e diz que quer descobrir toda a história do mundo, das aldeias, dos ninjas, desde a origem de tudo. Com isso, Orochimaru drena seu chakra que estava em Kabuto, fazendo mesmo voltar à sua aparência original. Após isso, Orochimaru fala para Jugo, Suigetsu e Sasuke o seguir para um lugar onde Sasuke conhece bem. Enquanto isso, no campo de batalha, Tobi diz que Naruto, Gai, Kakashi e Bi seriam as testemunhas do início do fim, e que ele iria reviver a estátua demoníaca do caminho exterior. Kakashi começa a analisar todo o contexto do que estava acontecendo. Essa guerra seria para não entregarem as 2 bijus que faltam, então Tobi estaria blefando sobre reviver o monstro assim. Analisando bem a situação, 8 Caudas diz que tem um pouco do seu chakra no tentáculo que Bi utilizou para fugir do time Taka. Kurama também conversa com Naruto e diz que também tem um pouco do seu chakra nas ferramentas valiosas do sábio dos 6 caminhos. E por isso que Tobi queria ver os irmãos Ouro e Prata selados, pois assim ele teria um plano B para reviver a estátua. Kurama também conta um pouco da antiga história para Naruto, dizendo que mesmo que se ele enfrentasse 10 caudas, ele não seria capaz de vencer. Mas além disso, Kurama diz que o renascimento total do Kyuubi não vai ser possível enquanto Tobi não tiver todo o seu chakra e do 8 caudas também. Como eles precisavam fazer algo antes do renascimento da estátua, Naruto entra no modo Kurama e tenta acertar um Rasengan nela, porém Tobi defende. Tobi afirma que não irá deixar ninguém encostar na estátua. Naruto então começa a lutar contra Tobi, enquanto a estátua demoníaca do caminho exterior estavam começando a reviver. Kakashi tenta decapitar a estátua utilizando seu Kamui, porém a mesma começa a sangrar pelos olhos e pelo que parece, ela é capaz de anular o Kamui de Kakashi. Depois de um tempo de luta, Naruto consegue acertar alguns golpes graças à ajuda de Kakashi com seu Kamui, e é assim que Kakashi descobre que o seu Sharingan está de certa forma ligado com o de Tobi. Kakashi então explica como funciona a técnica de Tobi. Quando ele vai ser atacado e usa sua intangibilidade, o que ele está fazendo na real é mandar o seu corpo para outra dimensão, onde os ataques físicos simplesmente não o acertariam. Porém, com o seu Kamui, Kakashi é capaz de alcançar a mesma dimensão de Tobi, e é por isso que ele conseguiu atingir ele antes. Após Gai questionar Tobi sobre onde ele havia conseguido um Sharingan, ele revela que foi na última grande guerra ninja, no momento em que Kakashi ficou conhecido como o herói do Sharingan. Isso deixa Kakashi chocado. Tobi então menospreza seus oponentes e diz que ele irá concluir o plano Olho da Lua, custe o que custar.
mas Naruto continua a se recusar e aceitar esse plano. Kurama então diz que Naruto foi escolhido como seu hospedeiro para parar Tobi, e então Naruto entra em seu modo besta com cauda e parte para cima de Tobi. Após retomarem a luta, Naruto consegue acertar um Rasengan em Tobi em sua dimensão com a ajuda de Kakashi. Então Naruto quebra a máscara de Tobi e pergunta quem ele realmente era. Logo depois de a máscara se quebrar, Kakashi tem uma lembrança da sua infância e dos seus companheiros de equipe no exame Chunin e em sua promoção para Jonin. Após isso, Kakashi e Gai reconhecem Tobi como sendo um antigo companheiro de classe, Obito Uchiha. Os dois ficam chocados ao descobrirem a real identidade de Tobi, se questionando se era ele mesmo. Kakashi confirma isso olhando para seu Mangekyo Sharingan. Obito diz que ele não se importa por qual nome será chamado e diz que tudo que interessa para ele é cumprir o seu plano Olho da Lua. Kakashi tem outro flashback, dessa vez de quando Obito morreu, e ele pergunta então como Obito conseguiu sobreviver àquele dia. Obito diz que não importa, e após Kakashi perguntar sobre o porquê de ele se esconder por todo esse tempo, Obito diz que foi por ele ter deixado a Rin morrer. Após algumas trocações de golpes, Madara aparece no campo de batalha. Naruto pergunta para ele o que aconteceu com os Kages. Madara diz que há uma possibilidade deles não estarem muito bem. Depois de conversar com Madara sobre a extração das últimas duas bestas com cauda, Obito tem um flashback de quando foi salvo por ele. No flashback, mostra como foi conhecer Madara Uchiha e como Obito foi salvo, com a regeneração de 50% do seu corpo com as células de Hashirama. Também vemos a recuperação de Obito e seus treinamentos para que ele pudesse voltar para Konoha. Mas antes que isso pudesse acontecer, ele viu Rin ser morta por Kakashi em sua frente, onde ele ficou desesperado e desorientado que além de matar todos os ninjas que estavam em sua volta, ainda fechou totalmente os seus olhos, concordando em ajudar Madara a criar um mundo onde a Rin estaria viva novamente. Obito e Kakashi começam um combate, enquanto Naruto e o Nove Caudas enfrentam o dragão de madeira de Madara. Com a estátua Gedomazo envolvida em uma barreira, Naruto e Killer Bee decidem juntarem duas Bijudamas para tentarem destruir a barreira e parar o renascimento do 10 Caudas. De início parece que deu certo, quando eles não sentem mais o chakra da estátua. Porém, quando a fumaça da explosão abaixa, é mostrado 10 Caudas revivido com sucesso. Obito declara então que ali se iniciava o fim do mundo. E mesmo decepcionado por não conseguir as últimas duas bijus, Madara dá início ao seu plano. O 10 Caudas enfrenta a aliança Shinobi inteira. Enquanto Naruto batalha com Obito, o mesmo fala que vai tornar Naruto Hokage no Tsukuyomi Infinito e ordena o 10 Caudas a lançar uma Bijudama na aliança. Após lançar, os Shinobis percebem que a besta errou a direção do ataque, mas após a chegada de Ino, ela revela que ela mudou o curso do ataque enquanto controlava Obito por alguns segundos. A batalha contra o 10 Caudas é árdua e demorada, onde mesmo com a quantidade imensa de ninjas presentes, Madara diz que seus esforços eram fúteis e que não parariam seu plano perfeito. Após um longo combate, o 10 Caudas muda de forma. Depois da transformação do 10 Caudas, Madara e Obito dizem que é hora da Aliança Shinobi conhecer o verdadeiro desespero, e então a besta lança duas Bijudamas. A primeira consegue ser desviada pelo estilo terra e é mandada para um lago ali próximo. Já a segunda é direcionada direto para o QG, onde Shikaku e Inoichi estavam comandando as estratégias da Aliança. Quando questionado sobre o que fazer sobre o ataque no QG, Shikaku diz que eles vão continuar ali e fazer o trabalho que eles foram designados a fazer. No campo de batalha, Shikamaru e Ino presenciam a morte dos seus pais, mas mesmo assim eles não deixam isso atrapalhar na guerra, que estava bem ali na sua frente. Logo após esses ataques, o 10 Caudas começa a lançar espinhos de madeira, que seriam fatais se perfurassem o corpo de alguém. O clã Hyuga consegue desviar alguns desses espinhos e Hiashi Hyuga diz que a morte em alguma guerra era uma possibilidade. A partir disso, o 10 Caudas lança um ataque focado, onde Hiashi sabia que não conseguiriam defender a tempo. Hinata se põe na frente de Naruto para o proteger, mas Neji se lança na frente e recebe o ataque. Caindo nos braços de Naruto, Neji diz que já era muito tarde para ele, mesmo que Naruto chamasse algum médico. Neji então explica o porquê dele ter se sacrificado para proteger Naruto, e diz que finalmente compreende o desejo do seu pai. A marca na testa de Neji começa a sumir, o que confirma que ele estava à beira da morte. Após dizer algumas palavras, Neji perde a sua vida no campo de batalha.
Com isso, Tobi tenta desmotivar Naruto, dizendo para ele repetir as palavras de que ele não deixaria nenhum companheiro morrer, mas Hinata ajuda Naruto a se animar de novo e, segurando a sua mão, os dois voltam para o confronto. Após a volta do combate de alguns ataques, Naruto e Rock Lee conseguem separar Obito e Madara do Kyuubi, mandando os dois Uchihas para o chão. Enquanto toda essa guerra estava acontecendo, Orochimaru, Sasuke, Suigetsu e Jugo seguem em direção a Konoha, direto para as ruínas do clã Uzumaki, para pegarem a máscara do Shinigami. Depois de conseguirem pegar a máscara, Orochimaru explica todo o plano e o que vão ter que fazer. Após isso, os quatro vão até o santuário Naka do clã Uchiha e se preparam para começar a sua missão. Jugo utiliza seu chakra em Sasuke para forçar os Zetsus brancos a saírem do seu corpo, e após isso Orochimaru coloca a máscara, invocando o Ceifeiro das Almas. Com isso, Orochimaru faz o Shinigami cortar o seu estômago, o que também corta do seu usuário, no caso, Orochimaru. Com isso, todas as almas que estavam presas dentro do ceifeiro são liberadas, inclusive os braços de Orochimaru. Com isso, ele se prepara para o Edo Tensei, utilizando 4 almas livres da barriga do ceifeiro, e os corpos dos Zetsu retirados do corpo de Sasuke. Orochimaru inicia o jutsu, trazendo de volta a vida dos 4 Hokages anteriores de Konoha. Com o Edo Tensei ativado, Hiruzen fica surpreso ao ver Orochimaru e ao ver seus antigos mestres Hashirama e Tobirama. Eles conversam um pouco, mas quando Minato começa a falar, Hashirama pergunta quem é ele. Minato era o único Hokage dali, que os irmãos Senju não conheciam, então Minato se apresenta como o 4º Hokage, deixando Hashirama feliz por sua vida ter prosperado após sua morte. No entanto, Minato diz que morreu antes do 3º, e que não sabe como as coisas estavam agora. Hashirama fica confuso e se pergunta quem era o 5º Hokage, e Orochimaru diz que era sua neta Tsunade. Hashirama se questiona se a vila está realmente bem, e diz que mimou bastante Tsunade por ela ser sua primeira neta. Após conversarem, Sasuke Uchiha se apresenta e diz que quer saber tudo sobre a história de origem, o que é vila, o que é um ninja, dizendo que o seu irmão foi usado por Konoha e mesmo assim morreu feliz sendo um shinobi da mesma. Logo depois, Tobirama começa a falar do clã Uchiha e que foi bom eles se sacrificarem pelo bem de Konoha. Hashirama adverte seu irmão, dizendo que eles estavam diante de uma criança Uchiha, o que deixa Sasuke nervoso. Sasuke então mostra para ele seu Mangekyo Sharingan eterno e diz que dependendo da resposta de cada um deles, Sasuke iria destruir Konoha para vingar o que eles fizeram com seu irmão. Tobirama então fica irritado e começa a aumentar a pressão de todo o santuário Naka com apenas um dedo levantado. Hashirama faz o mesmo, porém a elevação do seu chakra vai muito mais além, quebrando até mesmo o chão e deixando todos ali assustados. Após isso, Hiruzen conta toda a verdade para Sasuke e depois Hashirama conta sua história para Sasuke. Hashirama conta de como conheceu Madara e também como a amizade deles acabou. Ele também diz como foi que Madara se tornou tão maligno e como foi formada a Aldeia da Folha. Tobirama também falou um pouco, explicando sobre os olhos Sharingan, dizendo que os Uchihas amam muito mais do que o Senju, porém quando esse amor é quebrado ou termina, a dor do seu corpo libera um chakra especial em sua cabeça que afeta o globo ocular, se tornando assim um Sharingan. Após contar toda a história, os Hokages são liberados para irem até a guerra e Hashirama se mostra empolgado para ver o seu antigo amigo. Enquanto isso, no campo de batalha, as coisas estão ficando cada vez mais feias para a Aliança Shinobi. Na dimensão do Kamui, Kakashi e Obito continuam a batalhar, com ataques semelhantes ao que usaram um contra o outro quando eram crianças. No final da batalha, Kakashi sai como vencedor, perfurando o peito de Obito com o Chidori, da mesma forma que aconteceu com Rin. Obito sai da dimensão do Kamui gravemente ferido e diz que, embora Kakashi tenha ganhado a batalha, a guerra era ele quem iria ganhar. No mundo real, os ninjas percebem que logo Kyuubi iria lançar mais uma Bijudama poderosa contra todos, e Shikamaru tem um plano de todos os shinobis utilizarem uma sequência de paredes de barro, a fim de mudar o curso da Bijudama. Quando a bola é lançada, os ninjas erguem suas paredes, porém ela é muito poderosa e quebra todas as paredes com facilidade. Após a Bijudama quebrar a última barreira, Killer Bee tenta segurar a Bijudama, porém quando ela está prestes a explodir, ela some. De repente, uma kunai surge no campo de batalha. Era o 4º Hokage entrando em cena. Minato diz para se prepararem para a explosão, pois ele jogou o ataque do Kyuubi no mar, e logo em seguida, os outros 3 Hokages chegam. A Aliança Shinobi parece feliz por terem o apoio dos antigos Hokages, mas quem mais está feliz é Madara, já que ele estava à espera de Hashirama desde o começo. Hashirama, no entanto, não demonstra preocupação com Madara.
o que o deixa frustrado. Logo depois, Hashirama diz que ele precisava deter o Kyuubi primeiro, pois ele estava indo em sua direção. Os 4 Hokages estão se posicionando em forma de um quadrado e os 4 erguem uma barreira com 4 formações vermelhas Yang. Sasuke então chega na guerra e declara seu desejo de ser o próximo Hokage. Isso deixa todos espantados, mas logo eles esquecem isso e o time 7 lutam juntos mais uma vez. Após Hashirama abrir uma passagem na barreira para atacarem o Kyuubi, o time 7 ganha destaque na batalha, se tornando um novo trio do impasse mortal, igual Tsunade, Orochimaru e Jiraiya eram no passado. Em outro ponto da guerra, Karin, Suigetsu e Orochimaru chegam e começam a curar Tsunade, a qual ela se questiona se Orochimaru tivesse conseguido mudar antes, Jiraiya ainda pudesse estar vivo. Após Kakashi derrotar Obito e ele usar seu Kamui para sair da sua dimensão, Obito surge bem em cima do 10 Caudas, ao lado de Madara à beira da morte. Madara então obriga Obito a usar a técnica da vida celestial de Sansara para revivê-lo. No entanto, Obito consegue resistir ao controle de Madara tempo suficiente para se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas, frustrando a tentativa de Madara em ser ressuscitado. O 10 Caudas começa a desaparecer, sendo absorvido por Obito, virando uma grande bola branca. Após essa bola se quebrar, Obito sai dela totalmente diferente, onde todos percebem que ele havia se tornado Jinchuriki do 10 Caudas. Com o seu corpo regenerado e com todo o poder ganho naquela hora, Obito é capaz de até quebrar a formação vermelha Yang dos Hokages, partindo para enfrentá-los. Enquanto Obito enfrentava os antigos Hokages, Hashirama acaba sendo confrontado por Madara, que queria resolver as coisas com seu antigo rival logo. Durante a luta contra Obito, ele parecia ser invencível, até que um ataque de Naruto e Tobirama foram capazes de o acertar. A partir desse momento, eles perceberam que ataques baseados em Senjutsu eram capazes de ferir Obito. Obito, por sua vez, fica indignado por o modo Hikodou Sennin ter uma fraqueza fútil dessa. Após Obito começar a difamar os Hokages, Naruto fica enfurecido com isso, e com a ajuda de Tobirama e seu Hiraishin, Naruto acerta um Rasengan em suas costas. Depois disso, Naruto chega próximo de seu pai e estende seu punho. Após Minato tocar as mãos com Naruto, as duas metades de Kurama se reconectam e lutam juntas. Logo após alguns ataques a Obito, ele decide agir, criando a árvore do plano Olho da Lua através do 10 Caudas. Obito então transforma o 10 Caudas em uma árvore, onde suas raízes sugavam o chakra de qualquer coisa que encostasse. Naruto acaba sendo salvo de ser tocado por Hiruzen, e olhando para seus companheiros, Naruto sente uma angústia, a qual Tobi diz que terá fim assim que a árvore der o fruto de chakra e o Tsukuyomi infinito for lançado. Enquanto isso, Hiruzen se vê sem esperanças e logo depois Orochimaru chega ao campo de batalha, dizendo que ser pessimista não era o comum de Hiruzen. A batalha de Madara e Hashirama continua, e Madara explica que mesmo sem o chakra completo do 8 e 9 Caudas, a árvore dará o fruto em cerca de 10 minutos. Madara também comenta que ele quer tomar o lugar de Obito, utilizando os senjutsus de Hashirama. A batalha contra Obito continua bastante intensa, mas Naruto consegue conversar com Obito em seu subconsciente. Naruto tenta convencer Obito a mudar de lado, mas Obito de início não dá bola para Naruto e tenta estrangular ele. Obito luta com uma agitação interna, após Naruto dizer que Rin nunca aceitaria o cara que ele se tornou hoje em dia. Após Naruto convencer Obito e segurar a sua mão, as bestas com cauda finalmente conseguem ser extraídas de Obito, fazendo assim com que ele deixe de ser um Jinchuriki. Quando Kakashi volta da sua dimensão, ele diz que matar Obito era um fardo que ele precisava carregar, mas antes que pudesse fazer isso, Minato chega e o para. Os 3 membros do time Minato conversam entre si sobre todo o sofrimento que aconteceu em ambas as vidas após a morte de Rin. Após Obito ser derrotado e ficar debilitado devido à extração das bijus de dentro dele, ele diz que finalmente entendeu as ações de Nagato e decide usar a técnica do Rinnegan, técnica da vida celestial Sansara, para reviver todos que haviam morrido naquela guerra. Porém, ele não consegue usar, pois o Zetsu Negro tomou o controle do seu corpo, fazendo com que Obito reviva Madara ao invés dos ninjas mortos na guerra. Para surpresa e espanto de todos, e para a felicidade de Madara, ele é revivido. Após ser revivido, os olhos de Madara começam a se despedaçar, pois ele havia dado os olhos originais para Nagato antes da sua morte. Com uma oportunidade surgindo, Sasuke ataca Madara com um Amaterasu, mas mesmo sem os olhos, Madara consegue se livrar das chamas. Após repelir Naruto e Sai, Madara agarra Hashirama e começa a absorver todo o seu chakra Senjutsu, fazendo o rosto de Hashirama em seu peito entrar no modo Sennin. Após isso, Madara se prepara para enfrentar todas as nações Shinobi, juntamente com as bijus. Após algum tempo batalhando, Zetsu Branco emerge do chão e entrega um dos olhos Rinnegan para Madara. E com isso, o prazer de uma luta que Madara não sentia há anos voltou. Ao tentar fazer uma invocação,
Madara faz até Kurama tremer, ao lembrar de quando era usada por Madara. Em outra parte do campo de batalha, Zetsu Negro tenta roubar o Rinnegan de Obito, porém com sua força de vontade, Obito não entrega para Zetsu. Isso faz Zetsu zombar de Obito, pois mesmo ele tendo escondido um dos olhos, Zetsu branco já havia conseguido pegar e entregar para Madara. E ainda diz que se não fosse ele em seu corpo, Obito já estaria morto. Voltando para Madara, ele usa a técnica chamada Limbo Margens de prisão para jogar as bijus para trás. Após isso, Madara consegue lançar correntes de dentro da espada Gedomazo e agarra todas as bestas com cauda. Então ele afirma que irá puxar todas as bestas e extrair o 8 e 9 caudas também. Após puxar a Kurama de Naruto, ele sofre uma parada cardíaca, lembrando que se um Jinchuriki tivesse sua besta extraída, ele morreria. Antes de ser selada, com suas últimas forças, Kurama pede para Gaara levar Naruto até Minato, pois assim ele poderia receber a outra metade dela dentro dele novamente, e assim sobreviver. No caminho, Sakura percebe que o coração de Naruto parou, então ela abre seu peito o suficiente para passar sua mão e bombear manualmente o sangue de Naruto, dizendo que não permitiria que ele morresse. De repente, Tobirama aparece e ataca Madara. Os dois têm uma breve luta, mas logo Madara ganha vantagem e perfura Tobirama com vários bastões de chakra. Logo em seguida, Sasuke também aparece para atacar Madara, e ele mais uma vez tem a vantagem sobre seu adversário. Madara conversa com Sasuke brevemente, logo depois ele perfura o coração de Sasuke com sua própria espada. Antes de Sasuke chegar no local, ele havia ganhado um poder de Hashirama, o qual diz que era para Sasuke poder parar Madara. Após Sasuke ser atingido, Karin no campo de batalha consegue sentir a situação crítica em que Sasuke se encontra. Sakura e Karin percebem rapidamente que se os dois não receberem ajuda médica urgente, eles iam acabar morrendo. Após Madara ter conseguido todas as 9 bijus, ele invoca o 10 caudas e sela dentro de si, assim se tornando o novo Jinchuriki da besta. De repente, uma pessoa descalça aborda Sasuke, que já está quase sem vida. Enquanto tudo isso acontece, Minato e Kakashi continuam sua briga com o Zetsu Negro, até que Gaara chega com Naruto e explica a situação em que ele se encontra para o pai. Minato imediatamente começa a transferir a metade da Kurama dentro dele para Naruto, porém Zetsu Negro interfere e acaba absorvendo o chakra da Kurama. Madara vai para o mesmo local e lá questiona Zetsu por sua demora. Zetsu diz que está com a outra metade do chakra da Kurama e que iria entregar para Madara imediatamente. Porém, Obito retoma o controle do seu corpo e empala Madara com o seu braço. Madara tenta pegar o Rinnegan que está com Obito, porém Obito fica intangível e não permite Madara encostar no seu olho. Nesse mesmo tempo, Obito tenta extrair as bijus de Madara, mas só consegue extrair Shukaku. Após isso, Obito manda Kakashi levar Naruto para sua dimensão, Kakashi junto com Sakura. Chegando na sua dimensão, Obito usa sua técnica de transferência de biju em Naruto para salvar ele. Enquanto isso, Orochimaru e Chimitaka correm até Sasuke, e ao chegar lá, ficam surpresos ao ver Kabuto ajudando Sasuke. Kabuto diz que herdou a vontade de Itachi em proteger Sasuke, pois graças a Itachi, ele finalmente aceitou seu destino. Enquanto isso, na luta contra o Madara Jinchuriki, Kakashi conversa com Gai, dizendo que somente Senjutsu e Taijutsu funcionaria em Madara. Gai então decide abrir o 7º portão e vai lutar contra Madara, o que o deixa pressionado. Mesmo com o poder de Gai, Madara consegue ainda sobreviver aos ataques. E ao tentar eliminar Gai de uma vez por todas, lançando uma esfera negra em sua direção, Rock lhe chega e consegue salvar o seu sensei. Após uma conversa entre o grupo, Gai diz que a única forma de vencer Madara é abrindo o 8º portão. Mesmo com seus companheiros dizendo para ele não abrir, Gai segue determinado a abrir o 8º portão e derrotar Madara Uchiha. Gai então corre na direção de Madara, tomando a forma de uma besta vermelha e começa uma enorme porradaria de taijutsu. Gai ganha muita vantagem sobre Madara e ataca ele com todas as suas forças. Após Gai usar as 5 etapas do elefante do amanhecer, Madara está severamente espancado e diz que desde Hashirama ele não sentiu uma emoção dessa em uma batalha. Enquanto isso, Naruto finalmente abre os seus olhos na outra dimensão. Ao acordar, Naruto se vê em um lugar rodeado por água e, questionando se ele havia morrido, uma voz pergunta qual a sua definição de morte. Após a figura misteriosa se aparecer como o Sábio dos 6 Caminhos, Naruto diz ter ouvido seu nome a partir de Jiraiya e Nagato. A partir dali, os dois têm uma breve conversa, onde o sábio conta a sua história e da sua mãe e dos seus filhos. E logo em seguida diz que Naruto é a reencarnação do seu filho mais novo, Ashura. Após conversarem mais, Naruto descobre que Sasuke é a reencarnação do seu filho mais velho, Indra. Hagoromo então invoca todas as bestas com cauda para dentro de Naruto e pergunta qual o seu objetivo após a luta contra Madara terminar. Naruto diz que é muito estúpido,
mas sabe quem são seus amigos e quer proteger todos a qualquer custo. Nessa hora vemos que o sábio está conversando com o Sasuke simultaneamente, e após a conversa com ambos acabar, Hagoromo pede para que os dois estendam seus braços para tocar a sua mão, assim dando o poder dos 6 caminhos para ambos. Hagoromo também diz que eles serão a chave para decidirem o futuro daqui para frente. Então os dois acordam e se levantam no mundo real. Após acordarem, Naruto está com o sol em sua mão e Sasuke com uma lua, e os dois se preparam para ir à batalha. De volta ao campo, Gai se prepara para lançar o seu maior e mais poderoso golpe, chamado de Gai Noturno. Após Gai se preparar, ele avança na direção de Madara, distorcendo o espaço em sua volta e impossibilitando Madara de contra-atacar. Madara sorri e diz que ninguém supera Gai no Taijutsu, declarando ele o ninja mais forte. A potência do chute de Gai é capaz de quase matar Madara, sendo capaz de destruir completamente a metade superior do seu corpo. Madara sobrevive ao ataque, e logo depois de ver Gai no chão com seu corpo se deteriorando, ele lança uma das suas esferas negras para matar Gai antes que o corpo dele sumisse completamente. Porém, Naruto chega no campo de batalha e é capaz de chutar a esfera de Madara, o impressionando. Após a chegada de Naruto, ele ajuda Gai colocando a mão em seu peito e reacendendo o chakra em seu coração, salvando a vida de Gai. Logo depois, Madara questiona Naruto sobre ele achar que pode o derrotar sozinho. Porém, Naruto diz que não está sozinho, e então Sasuke chega no campo de batalha com o Rinne Sharingan poderoso ativado. Após uma breve batalha, com Naruto e Sasuke conseguindo bater de frente com Madara, ele decide que precisa do outro Rinnegan para lutar com toda a sua força. Enquanto isso, na dimensão de Obito, ele manda Sakura destruir seu Rinnegan o mais rápido possível para que Madara não fosse capaz de obter os seus 2 olhos. Do lado de fora, Madara decide ir atrás de Obito na outra dimensão para impedir que ele destrua o outro Rinnegan. Sendo assim, Madara corre até Kakashi e pega o seu Sharingan e usa o Kamui para ir até lá. Chegando lá, Obito rapidamente manda Sakura de volta para o mundo real, onde ela avisa o que aconteceu para todos. Dentro da dimensão do Kamui, Madara segura Obito pelo peito e percebe que o seu selo amaldiçoado foi removido. Então Madara conta para Obito a verdade sobre o seu plano. Madara diz que Rin morrer nas mãos de Kakashi foi ideia dele, e que ela também possuía o mesmo selo, colocado por ele também, o que deixa Obito muito angustiado. Enquanto Madara está com Obito em outra dimensão, Naruto vai até Kakashi e, colocando a mão em seu olho roubado, Naruto simplesmente o restaura. Após voltar da dimensão, Madara zomba do time 7 pelos seus esforços, e com a intenção de ganhar tempo, Madara atrai vários meteoros para a Terra e também cria várias sombras do limbo. Nesse momento, Madara vê a oportunidade para se aproximar da Lua e lançar o seu jutsu. Após quebrar o seu protetor de testa, um terceiro olho Rinne Sharingan se abre em sua testa, refletindo na Lua, e assim começando o grande plano Tsukuyomi Infinito. E é assim que todos perdem suas esperanças. A Lua se torna tão brilhante, capaz de tornar uma noite em um dia, e todos que olham para ela ficam presos em um genjutsu poderoso. Sasuke, ao ver que Madara ativou seu plano, voa com seu Susanoo para a terra de volta e cobre seus companheiros com as asas. Enquanto isso, fora do Susanoo, todos os vivos estão entrando no genjutsu e sendo enrolados por fios vindo direto da árvore sagrada. Todos no planeta estão caindo no plano de Madara, enquanto os 4 antigos Hokages observam horrorizados com o que está acontecendo. Os Hokages não eram afetados, pois eram apenas Edo Tensei, não estavam de certa forma vivos ali. Após entrarem em um Tsukuyomi Infinito, cada pessoa fica desacordada e começam a vivenciar a vida que eles tanto queriam por meio de um sonho. Quando a luz da lua diminui e o risco de serem pegos no Tsukuyomi passa, Sasuke desfaz sua proteção e então o time 7 emerge do Susanoo. Madara desce de volta ao chão e diz que ele irá exterminar o time 7 antes que eles estraguem seu plano, se autoproclamando o salvador do mundo. Porém, antes que Madara pudesse fazer qualquer coisa, Zetsu Negro chega por trás dele e perfura o seu peito, dizendo que Madara não é o salvador de nada e que ele não era mais necessário. Madara questiona Zetsu e pergunta o porquê dessa traição, sendo que o Zetsu era uma criação dele. Zetsu Negro então corrige Madara e diz que ele não foi uma criação dele, dizendo que desde que ele foi criado, ele só queria cumprir a vontade da sua mãe e criadora, Kaguya Otsutsuki. Logo em seguida, Madara começa a se transformar, onde começa a gritar de dor. Enquanto isso, Sasuke e Naruto percebem que as outras 4 sombras do limbo de Madara estão desaparecendo.
Após possuir Madara totalmente, Zetsu afirma que todas as pessoas do mundo se tornarão Zetsus brancos para Kaguya, e após isso a deusa Coelho é revivida através de Madara. Após renascer Kaguya, olha para Naruto e Sasuke e supõe que eles receberam o poder de Hagoromo. Ela diz que não tem intenção de lutar e tenta matar o time 7 de uma só vez, transformando todo o local em um poço de lava enorme. Depois de se encontrarem em queda livre direto para a lava, Sasuke invoca seu falcão e salva somente Naruto, ignorando Kakashi, Sakura e Obito. Mas o Kakashi consegue dar seu jeitinho de sempre e salvar ele e os seus dois aliados. Após alguns ataques frustrados contra Kaguya, a mesma aparece atrás de Naruto e Sasuke, segurando seus rostos e começando a chorar ao lembrar de seus filhos. Nesse momento, Zetsu, que está observando, explica para eles a história de Kaguya com os seus filhos. Ele fala sobre o que aconteceu, a derrota de Kaguya, sua criação e sobre sua missão de reviver sua mãe, que durou milhares de anos para finalmente ser completo. Após Naruto libertar Sasuke e a si mesmo do domínio de Zetsu Negro, eles se preparam mais uma vez para o ataque. Naruto decide usar sua nova técnica para atacar Kaguya, assim pedindo para Sasuke a distrair. Ao usar a técnica, ele mostra para todos que é um Jutsu Haren, só que invertido. Sakura fica indignada e diz que um jutsu desse não funcionaria contra uma deusa, mas para surpresa de todos, funcionou sim, e Naruto consegue acertar um soco em cheio em Kaguya. Sasuke logo manda ele, Naruto, para a localização perfeita de Kaguya e tentam a selar novamente. Mas sabendo disso, Kaguya troca sua dimensão e vai de um local quente cheio de lava para um local frio e acaba congelando ela mesma junto com os garotos. Porém, Kaguya consegue escapar por um dos seus portais, enquanto Sasuke derrete o gelo com seu fogo. Após se libertarem, Zetsu Negro dá a ideia de Kaguya os enfrentar separadamente, pois os dois juntos eram muito perigosos. Ela concorda, e logo em seguida ela abre um portal atrás de Sasuke, o agarrando e mandando para outra dimensão. Naruto tenta manter o portal aberto com sua força própria, mas é inútil. Já no local de fora da dimensão de Kaguya, os 4 Hokages antigos chegam ao corpo de Madara e sugerem que ele está morto. Tobirama diz que precisaria reviver Madara para saber o que houve, mas Hashirama nega após dizer que isso necessitaria mais um sacrifício humano. Logo em seguida, Hagoromo surge através do corpo de Madara e se apresenta como o sábio dos 6 caminhos, dizendo para Hashirama que ele era muito gentil, o chamando de reencarnação de Ashura. Enquanto isso, Obito bola um plano para trazer Sasuke de volta para a dimensão deles, dizendo que o seu Kamui está ligado às dimensões de Kaguya e que pode abrir um portal para Sasuke voltar. Vendo que Obito está sem forças, Sakura o ajuda dando seu chakra para Obito. E com isso eles conseguem abrir alguns portais, mas nenhum era onde Sasuke estava. Dentro da outra dimensão, Sasuke caminha sem rumo buscando uma forma de sair dali e voltar para a batalha. Depois de muita busca, Obito consegue encontrar Sasuke. E mesmo sem ser capaz de deixar o portal aberto por muito tempo, Sasuke consegue voltar. Enquanto eles se preparam para voltar para a dimensão de Kaguya, para terminar a batalha, Naruto continua lutando com ela e faz um multiclone das sombras para ganhar tempo. Ela logo percebe que o verdadeiro tem esferas negras em suas costas e ataca. Do lado de fora, no mundo real, Hagoromo explica tudo o que aconteceu para os Hokages e diz que não pode mais usar suas técnicas, já que deu seu poder para Naruto e Sasuke. Tudo estava nas mãos dos dois. Irritada com o jutsu de Naruto e por ver que trouxeram Sasuke de volta da sua dimensão, Kaguya manda todo mundo para outra dimensão de alta gravidade, onde prende todos eles. Após isso, Kaguya ataca Naruto e Sasuke, onde o primeiro ataque falha, mas o segundo está certamente na direção dos dois. Com isso, Kakashi e Obito decidem proteger Naruto e Sasuke do ataque e se jogam na frente. Porém, no último segundo, Obito usa seu Kamui para salvar Kakashi, sendo empalado sozinho. Mesmo Naruto tentando curar ele, Obito diz que não tem muito mais tempo, e na sua despedida ele diz que era melhor Naruto virar Hokage. Após Obito virar pó, Naruto está mais determinado do que nunca. Ele ataca Kaguya e ao acertar, Kaguya começa a mudar, pois não conseguiria controlar as bestas com cauda. Se transformando em um monstro gigante branco, Kaguya começa a absorver tudo em sua volta, até mesmo os ninjas. Mas antes que Sasuke pudesse usar seu Susanoo para salvar Sakura, alguém com um Susanoo azul aparece e a salva.
Quando todos olham bem, é Kakashi quem está dentro do Susanoo. Tendo ganhado outro Sharingan de Obito, ele foi capaz de conseguir usar um Susanoo também. A luta contra Kaguya continua, mas no fim, Naruto e Sasuke, com a ajuda de Sakura, conseguem selar Kaguya de volta usando o Chibaku Tensei do Sábio dos Seis Caminhos. Zetsu Negro diz que irá reviver sua mãe de novo, porém Naruto o encontra e joga para cima junto com Kaguya, assim selando os dois inimigos. Enquanto Kaguya é selada, todas as 9 bestas com caudas saem de dentro dela. Quando toda a agitação passa, o time 7 percebe que está preso na dimensão de Kaguya, sem conseguir voltar, quando de repente Hagoromo os invoca no meio do campo de guerra, junto com os Hokages anteriores e outras reencarnações. Hagoromo agradece o time 7 pela conquista e por terem parado a sua mãe, então fala que Sasuke pode libertar todo mundo do Descome Infinito com seu Rinnegan, fazendo os selos necessários. Após isso, Hagoromo diz para se despedirem dos seus entes, pois iria desfazer o Edo Tensei, então Naruto tem uma despedida emocionante com seu pai. Porém Sasuke diz que antes de fazer isso, ele irá matar todos os 5 Kages e criar um novo mundo ninja. Então prende todas as bijus com seu Rinnegan, formando 9 esferas de pedra em cima deles. Naruto obviamente não aceita essa decisão, então os dois se dirigem para o Vale do Fim para terem a sua última batalha. No Vale do Fim a batalha é intensa. Naruto usa o modo besta com cauda enquanto Sasuke utiliza seu Susanoo perfeito. Sasuke chegou até a usar o chakra das bijus para abastecer o seu Susanoo com eletricidade, mas mesmo assim, o resultado final foi um empate. Naruto e Sasuke usam seus Chidori e Rasengan como ataque final, mesmo estando bem exaustos e sem chakra. O resultado final desse ataque foi que os dois perderam um dos seus braços e acabaram esticados no chão, conversando sobre que se eles fizessem qualquer movimento, iriam morrer de hemorragia. Após um tempo conversando, e Sasuke finalmente abrindo seus olhos para a luz, ele admite que perdeu, e Naruto finalmente consegue trazer seu amigo de volta da escuridão. Sakura chega no local e cura os dois. Depois de todos esses anos, a maldição dos Uchihas finalmente chega ao fim, juntamente com a rivalidade dos irmãos reencarnados Ashura e Indra. Depois da luta, Sasuke decide libertar as pessoas do Tsukuyomi e também as bijus do seu Chibaku Tensei, voltando assim todos para suas aldeias. Algum tempo depois, já em Konoha, e com a paz voltando a reinar, Kakashi tem o seu rosto esculpido no monumento dos Hokages, renomeado por Tsunade como o 6º Hokage. Sasuke está preso por todas as suas ações, porém Kakashi como Hokage consegue liberar ele e perdoar seus crimes. Os Kages das outras vilas concordam em soltar Sasuke, dando um crédito a ele por ter salvado o mundo do Tsukuyomi e da Kaguya. Kakashi diz para Sasuke tomar cuidado, pois se ele saísse da linha de novo, ele quem seria responsabilizado. Antes de Sasuke partir em uma missão para redimir seus pecados, ele conversa com Sakura e toca sua testa igual Itachi fazia com ele. Após andar um pouco, Sasuke encontra Naruto, que lhe entrega sua antiga bandana, que Naruto guardou desde a primeira luta deles no Vale do Fim. Após todos esses conflitos no mundo ninja, a paz volta a reinar no mundo inteiro, e em Konoha está para acontecer um casamento muito esperado e aguardado pelos fãs. Isso mesmo, Naruto e Hinata vão finalmente se casar e ficar juntos. No dia do casamento dos dois, vários outros casais começam a surgir também, como Ino, Sai, Temari, Shikamaru, e até mesmo Sasuke mandou um recado para Sakura pelo seu falcão. Todos estes estão felizes com a cerimônia, tão felizes que convidam até uma pessoa que causou um caos terrível na aldeia da Folha. Eles perderam total noção do perigo. Sim, até mesmo Orochimaru foi convidado para o casamento do Narutinho, o Orochimaru. O anime termina com a princesa do Byakugan toda arrumada e linda para o casamento, enquanto seu pai a apoia. Então Naruto segura sua mão e os dois sobem no altar. Logo após os dois casarem, eles têm 2 filhos, Boruto Uzumaki e Himawari Uzumaki. Mas isso já é história para outro vídeo. Esse final para Naruto Shippuden não foi tão abraçado pelos fãs da obra, pois todos esperavam o final da série com Narutinho realizando seu sonho e se tornando Hokage de Konoha. Porém não aconteceu dessa forma, ao invés disso Naruto se tornou Hokage já no anime de Boruto. E assim, termina a história de Naruto Uzumaki, depois de tanto sofrimento e alegria. Depois de tantas quedas, tanto esforço, Naruto acabou com um final tão feliz e com uma cerimônia tão bela como um casamento. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo com certeza vale a sua inscrição, pois deu muito trabalho para fazer. Recados dados, espero que agora você tenha entendido de uma vez por todas a história de Naruto completa. E se quiser continuar, já temos no canal a história completa de Boruto Uzumaki. Assista, tá bem bacana. Eu vou ficar por aqui. Fui, falou, fique com Deus.